Salve, internautas! Tudo bom com vocês? Vocês estão aqui em mais um podcast do Ibratalk, sejam muito bem-vindos. Esse podcast está sendo gravado, então vocês podem participar de que maneira? Primeiro, se inscrevendo no canal. Não se inscreveu ainda? Tem que se inscrever para ajudar o canal da gente. Segundo, aquele peteleco no positivo, isso é muito importante, né? Porque aí mostra que vocês gostaram do vídeo. E vocês também devem ativar o sininho, que é muito importante, curtir o nosso podcast aqui, compartilhar é muito importante também para alcançar mais pessoas. E a gente sempre traz aqui as pessoas que têm uma história muito interessante para contar, que tem muita coisa para falar para a gente. E quem que está aqui hoje com a gente? A Fabiana Miyamoto e o Márcio Miyamoto. Tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo bem. Um prazer estar aqui, né? Bacana. Legal o convite. Enfim, espero que o papo seja bem legal, né, Fábio? Eu que agradeço vocês terem vindo aqui. E quem vai me ajudar hoje nesse bate-papo é a Thaís Nishikata. Fala, pessoal. Obrigada, Sidney. Sejam bem-vindos, Fabi, Márcio. Tudo bom? Então, Bora lá. Márcio, vamos começar pelo Márcio e a Fabi também, né? Sim. Você trabalha com acupuntura há quanto tempo e de onde que veio isso, essa vontade de trabalhar com acupuntura? Acho que essa é uma pergunta, né? A gente estava falando agora, né? Que se eu for contar aqui a nossa história com a medicina oriental, nós não vamos sair daqui. Então, assim, a medicina oriental, ela está na minha família já há muito tempo, né? Então, eu tenho lembranças desde pequeno com minha avó fazendo o kyo, né, as mochinhas. Meu pai tem histórias ligadas à medicina oriental, apesar de não ter nada a ver da área dele, mas de ser tratado, de receber algum tipo de tratamento, seja uma pomada feita com cocô de cavalo, seja uma erva, né, que alguém trouxe de não sei da onde. Que trauma com moxa, né, que trauma, ele tem. Nossa. Meu pai, ele conta para todo mundo uma história que é o seguinte: ele fazia xixi na cama esporadicamente, mesmo depois de 5, 6, 7 anos de idade. E aí, então, Batian, né, minha avó, fazia uns okios, umas mochinhas, na região da virilha e no início, assim, do pênis. Aí, imagina, para criança, o trauma, né, de fazer mocha. Então... Vai queimar. Eu não faço mais, né? Nem a mocha. Aí, uma vez, ele tava com uma dor, sei lá, e aí eu falei, vamos lá fazer mocha. Ele, não. Imagina, não. Então é isso. Minha avó, ela teve uma experiência que meu avô faleceu muito cedo e ela teve que trabalhar, né, colocar os filhos também para trabalhar. E ela acabou trabalhando com um japonês chamado Shigeru Tanaka, lá no Ipiranga. E aqui, né, no Ipiranga. E ela ficou bastante tempo, 30 anos talvez, né, trabalhando com esse cara, como assistente, né, então ajudando na recepção, limpeza, aquelas coisas. E aí chegou no momento, ele foi envelhecendo e foi pedindo cada vez mais ajuda para ela. E ele morreu, um belo dia, japonês, faleceu. E as pessoas que buscavam ele, ainda a acupuntura naquela época, não era como hoje, né, profissionais da saúde, era algo meio escondido, era nos fundos da casa dele, aquela coisa, né, na década de 60, 70 e tal. E aí, na medida que ele faleceu, as pessoas continuaram buscando ela, né? Então, olha, a senhora Satsuyo, né, o entregador de pão, o cara que trabalhava na peixaria, não tem um negócio, uma massagem, uma agulha, para ajudar aqui? E foi nesse ambiente que eu cresci e morei com a minha avó há muito tempo. E eu tenho uma experiência pessoal muito forte com medicina oriental, porque como um bom ocidental, assim, não acreditava muito. Naquela época... Como todos nós. Né? A medicina oriental estava muito associada ainda naquele momento com técnica um pouco esotérica, talvez, né? Não era uma coisa ligada à saúde. Você tinha aquele receio de vincular a acupuntura com alguma coisa médica e aquilo ser uma prática ilegal da medicina. Hoje as coisas são bem diferentes, né? E aí, então, né, a gente estava falando de jogar bola, tá? Eu machuquei o joelho. Tive uma lesão no menisco e meu joelho, então,
acabou ali. Minha carreira curta, ainda bem. Carreira de atleta de futebol. E aí eu fiz uma cirurgia, né? Fui submetido a uma cirurgia de aquela limpeza de menisco, aquelas coisas que faz. Cirurgia aberta ainda na época. E eu não me recuperei como o esperado. A recuperação era para ser 4 semanas, 6 semanas, e já estavam 4 meses, 6 meses, meu joelho ainda inchado, eu ainda meio de muletinha, bengalinha, isso com 16, 17 anos. Muleta? Olha. E assim, aquela coisa do o joelho incha, vamos tirar o líquido do joelho na época, faz uma infiltração ali, aqui. Ninguém entendia muito bem porque talvez eu não tivesse respeitado muito bem a 16, 17 anos. E aí minha avó disse assim, eu lembro até hoje, assim, eu ia no cinema com meus primos, e aí, o cinema, tipo, tem umas escadinhas assim e tal, e aí eu não queria usar muletinha, né, já ia meio mancandinho, aí minha avó falou assim, você não quer ir mesmo no cinema bonitinho, certinho, como gente? Vem cá. E aí aquilo que eu sempre assisti fazendo no outro, ela foi lá e fez no meu joelho. Esquentou com a moxa, fez uns pontinhos de acupuntura com umas agulhas que não sei de onde ela tirou. uma belíssima Melhor não massagem. Herança do japonês. Botou meu joelho num escalda-joelho, na posição horrorosa. E beleza, isso, sei lá, era depois do almoço, 1, 2 horas da tarde, o cinema era à noite. Chegou umas 18, 19 horas, meu joelho já não estava mais inchado, eu já não tinha mais dor. E aí eu me liguei, alguma coisa despertou naquele momento, aquela... Eu quero fazer isso aí. Você viu funcionar. Viu funcionar. É isso aí. Eu quero estudar esse negócio aí. Meu, a gente estava naquela fase de que faculdade fazer. Que bruxaria é essa? E não, aí... e não respondeu, né? Porque que faculdade fazer, né? Continua sem resposta, né? Com certeza, mas o que eu quero dizer é, você está naquela busca de saber quem você é, e o que você quer da tua vida. Aí você, puta, é isso aqui. É uma coisa que, tipo, me transformou. E eu só falava, entrei no cinema, eu era uma sessão lá de entrevista com o vampiro. O louco não entrega a idade. O pessoal falando. E eu só queria falar do joelho, da minha dor que me levantava. Dali uma coisa leva a outra. Bachan, como é que eu aprendo isso? Né? Que tem um livro japonês assim. Não, o Dr. Tanaka dizia que você aprender esse negócio é China. China é o lugar, China é o point, China é o centro do negócio. O Japão é bom, mas o Dr. Tanaka se formou na China e eu acho que tem que estudar na China. Beleza. E aí, você chega naquela época numa Saraiva, numa livraria grande, né? Você vai procurando livros sobre medicina oriental, você vai no autoajuda, aí uma coisa leva a outra, você chega no I Ching, livro das mutações. Aí você pega o I Ching, olha o prefácio, Carl Gustav Jung. Quem é o Jung? É um tal de psicólogo e tal. Vou estudar psicologia. Para entender melhor essa filosofia oriental, para ir numa linha, talvez até de tratar com psicoterapia. Na época, eu nem sei se essa informação realmente... Nunca fui atrás disso, mas na época se falava muito, nessas literaturas assim mais simples, mais de... né, para leigo, que um dos primeiros acupunturistas licenciados no Ocidente era um psicólogo americano. Então, óbvio, eu vou estudar psicologia. Esse era o caminho. Estava no caminho que você viu que era para chegar nisso, né? E aí, assim, sempre gostei muito dessas questões, eu vou dizer esotéricas, mas não é exatamente esotérica. Essas coisas de acupuntura, medicina oriental, essas coisas que envolvem tratamentos complementares, alternativos. E numa dessa... né? Eu encontro a Fabi. Numa dessas nessa busca aí. Nessa busca, encontro a Fabi na faculdade de psicologia. Mas isso que eu ia perguntar, foi na faculdade. Então, vocês se encontraram na faculdade de psicologia. Primeiro ano de faculdade. Você imagina, né? Psicólogo namorando psicólogo, um fica analisando o outro. Meu Deus. A maluquice foi, né, que a gente começou a namorar no primeiro ano. A gente só contou para o pessoal que andava com a gente no último ano. Fazíamos trabalhos juntos e tal. Como colegas, amigos, né? Isso. E era um barato,
porque às vezes a gente não gostava de uma aula e falava assim, vamos matar essa aula, né? E 2 nerds, a gente ia pra biblioteca. E aí ele ia pra essa parte Do que ele e gostava. eu sempre fui pra parte infantil. Então eu ia lá com os livros de Melanie Klein, não sei o quê. Então a gente passava, às vezes, né, cabulando aquela aula, mas cada um lendo o seu. Então não tinha isso, não, você tem que, né, ir na minha área, não sei o quê. Então, não. E que aula que cabulava, que era mais legal, né? Nossa, nem vale. As aulas, tinha umas aulas assim que era tipo... Dança circular. Dança circular, tipo, ciranda. Aquelas coisas que tem em psicologia e tal. De Mas sei expressão lá. corporal. Exatamente. Não que a gente não gostasse disso, mas assim, é que chega Mas uma também hora... não gostava. As primeiras aulas são legais, a gente faz uma vivência legal. Aí na terceira, quarta, você... Não. Melhor namorar. Melhor ir pra fugir daqui, biblioteca. namorar, né? Biblioteca. E você sabe isso que a gente tá falando, né? Esse encontro com a Fabi. A gente não se analisava, na verdade. Não. A gente se juntava para analisar o outro. Exatamente, com certeza. Né? Era mais Aí, legal. certeza. Mais legal se juntar, falar do A gente tá sendo professor. analisado, tá? Tô ligada. Você tá vendo? Isso é uma barato, né? Isso é uma coisa que as pessoas sempre têm um certo, sei lá, não vou dizer preconceito, uma certa percepção, né? Que Sim. o psicólogo sempre tá com essa Anteninha ligada. ligada, né? ligada. Não, tem só... Senão a gente surta, né? É. Aí o Nossa. tempo todo ali ligado, analisando, realmente. Senão é. fica maluco, né? E a Fabi enveredou aí pela psicologia infantil. É porque eu já tinha feito magistério. Ah, Aí, tá. no magistério, eu me encantei pelas aulas de psicologia e falei, vou ser psicóloga infantil. Então, 5 anos de faculdade, já emendei com pós-graduação em psicanálise. Então, as pessoas às vezes comentavam, como é que vocês dois, psicólogos, estão juntos? São 2 concorrentes. A gente não tem nada a ver, Cada um, porque ele emendou na cada um. acupuntura Tava numa linha, né? e eu na psicanálise. Então, Sim. assim, foi... Então, ele mesmo, né, por muito tempo, depois ele volta, mas assim, por muito tempo ele falava, vamos fazer acupuntura. Eu falava, não, a agulha não é pra mim, eu não gosto disso, né? Você é psicóloga tradicional ali. Exatamente, clínica, mas infantil. você vai ter muito mais cliente. Eu não quero. Entendeu? Aí nós temos centenas de histórias engraçadas sobre isso. Porque a partir de 2002, acontece mais ou menos uma regulamentação da acupuntura para a profissão de psicólogo, né, na psicologia. Não se entende que é uma especialização, mas é um recurso complementar. Então, dali eu entrei em contato com o pessoal da Sobrapa, se não me engano, Sociedade Brasileira de Psicologia e Acupuntura, e resolvi fazer parte do grupo, entender melhor. No final, nem fiquei muito tempo lá no grupo e fui me enveredando mais para uma área mais tradicional da acupuntura. Existe, como vocês sabem muito bem, né? Dentro da medicina oriental existe aquela área que é muito mais ligada à saúde, medicina, né? Até uma acupuntura médica, que é diferente do que a gente faz. E tem aquela acupuntura mais raiz, não sei se eu posso dizer assim. Tradicional. Naquela época tinha até mais, né? Então a gente entrava numa sala de aula e quem é da área da saúde? É exceção. Tinha advogado, engenheiro, tinha de tudo. Menos áreas da saúde. E é interessante que os melhores acupunturistas naquela época que eu conheci não eram da área da saúde por conta da percepção, né, diferenciada. Eles entravam no treinamento de saúde meio que sem preconceitos, né? Sem fazer aquele link com a parte médica ocidental. Né? Sim. Então, naquele momento, naquela época, né, grandes acupunturistas não tinham nada a ver com a área da saúde, né? Hoje não, hoje já... Você falou naquela época era mais ou menos que ano? 2001... Ah, tá. Uns Dois- 20 Uns anos 20 atrás. anos atrás. 2001, 2002, mais ou menos. E aí, a gente estava falando, né? Fabi, 100% voltado o olhar dela para psicoterapia infantil, Psicanálise, né? Melanie Klein, e as nossas conversas sempre eram muito interessantes, porque eu dizia assim, não acredito, né? Psicoterapia, você senta de frente um para o outro, começam a conversar, eu vou querer colocar uma agulha. O Márcio, assim, apesar dele ser psicólogo, ele nunca acreditou muito na psicoterapia. Então ele falava, porque ele nunca teve um paciente de psicoterapia. Já Sempre foi com a foi acupuntura. voltar. E ele falava assim, mas o que você vai fazer? O cara tá na sua frente, tá falando que tá com uma dor, que quer engravidar.
psicologia, você vai fazer ele engravidar? Aqui, com as agulhas eu consigo. Então, assim, né? Ele acabava indo, né? Anos de tentativas de convencimento. Foi. E eu acho que tem uma coisa assim, apesar de nunca ter sido um psicoterapeuta, se você perguntar hoje para qualquer paciente, cliente, o que ele vai dizer? Né? Que ele fazia por conta de ser psicólogo. É. Porque uma consulta com o Márcio são 2 horas de acupuntura. Então, não tem pressa. Então, ele falava assim, porque é 2 em 1, né? Tem a terapia com a acupuntura. E, na verdade, não tem nada de terapia. O que tem, na Você verdade... só ouve. Exatamente. Mas assim... É mais ou menos o que a gente passa com veterinários. Com veterinário. O pessoal vai na clínica, quando eu atendia em clínica, o que acontecia? O pessoal ia, e muitas vezes para resolver o problema deles. Levava o cachorro, aí você fazia, tratava o animal, de repente a pessoa começava a falar do problema deles. E cada problema que aparecia assim, que você fala, não. Você eu ouvia tudo. Eu pensava, eu sou psicólogo. O meu problema é que eu sou. E aí os tutores já emendam. Nossa, quando fica sabendo, né? Pronto, já vou aproveitar aqui. Já. Gente. Mas você não ficou só na psicologia, você fez veterinária. E o Márcio também Depois. Depois. A gente ainda tá em 2000. Ai, calma, você tá em 2000. Eu acho que foi mais ou menos na mesma época que a acupuntura começou a aparecer na veterinária, não foi? Sim, foi por mais volta ou menos de nessa época. 2000, entre 2000 e 2005 ali, né? Eu acho que teve... Na verdade, ela veio antes, tá? Eu lembro de eu ir em Botucatu e o Paulo Yamaguchi tava fazendo nos bois, isso daí em 88, Nossa. por aí, 89, quando eu entrei na faculdade. E só que era uma coisa assim meio... ninguém fazia. Acho que era como era na psicologia. Começou a aparecer na televisão, que aí foi quando... Foi mais ou menos nessa época, 2004, que aí foi quando o pessoal começou a chamar... O cliente começou a exigir a acupuntura. Porque apareceu na TV, apareceu em 2 TVs grandes aqui. A Ianca fez acupuntura quando? A Ianca era a cachorrinha da Round da mãe dele que parou de andar. Né? Você já conhecia a Ianca? Já. Então foi, sei lá, 2003, 2002. Mas era no comecinho, né? E foi uma sessão e a cachorrinha Ela fez 6 sessões no total, né? Foi, mas na primeira já... E, então, imagina, eu já estava nessa área de medicina oriental um pouco, mas ainda não tinha aquela experiência, aquela coisa toda. E aí, olha, é um dachshund, né? Então, parou de andar. Aí, no 10º dia que ela parou de andar, eu me envolvi. Cachorro da minha mãe, né? Aí, eu me envolvi. Disse, olha, eu acho que a gente tem que buscar alguma outra ajuda, alguma coisa assim, além do convencional. Tá tomando medicamento, fez aí aquelas injeçõezinhas. Vamos lá, vamos buscar. E a gente foi numa clínica, agora eu não lembro exatamente aonde, mas já era organizada essa questão da acupuntura veterinária, mas era bem no começo mesmo. Eu só vou fazer uma pausa para a gente falar do nosso patrocinador, que a gente não falou no início. Claro. O nosso patrocinador é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, tem livros de autoajuda, tem livros científicos. O livro do Ibra foi editado pela Editora Vilese. Tem livros de ficção, eu tenho alguns livros escritos ali também, de ficção e romance. Então, vocês podem acessar, por exemplo, a Amazon. Na Amazon vocês encontram todos os livros da Editora Vilese e no próprio site do Ibra, ibravet.com.br, vocês encontram a loja do Ibra que tem os livros da Editora Vilese. Agora podemos voltar. É legal, vamos publicar, né, nossas... Exatamente. A gente tem livros legais aí, de repente a Editora Vilese pode publicar. Falando em livros, eu sei que vocês dois são, assim, apaixonados, viciados em livros. E até ouvi uma história engraçada já, de alfândega e avião. Conta essa pra gente, essa é boa. Tem a ver com China, né? A gente... eu fui pra China, estudei e tal, belezinha. Lá para 2012, novembro de 2012, mais ou menos, eu falei, vou levar a Fabi para a China, né? A Fabi tem que conhecer, tem que saber como é que, né, funciona as coisas. Quem sabe consegue, né, colocar acupuntura. Porque, assim, nessa época eu só era apaixonada por fitoterapia chinesa. Então, a gente tinha as ervas aí, assim, se eu tinha uma dor de barriga, eu recorria às fórmulas, às ervas. Mas o Márcio falava, deixa eu colocar agulha e tal. Eu tinha que estar morrendo mesmo, né? Eu gosto de agulha mesmo. Não quer saber, né? Desse período de 2003, 2004, até meados de 2008, eu me dediquei exclusivamente à educação, a estudar, a entender medicina tradicional chinesa na China. E aí, quando eu voltei, quando eu vim para cá, e aí
começou isso, assim, não é que eu queria convencer a Fabi, a gente fez algumas experiências, assim, de aurículo, né? A Fabi começou a se interessar um pouquinho mais, 5 movimentos, yin yang, pacientes que procuravam, às vezes, crianças e até mães de crianças mais obesas, né? Parar de fumar também. Parar de fumar. E aí, assim, né? Então, ela deu mais abertura. Eu falei, agora é o momento de ir pra China, né? Aí, em 2012, nós fomos, né? Belezinha. Quase matei minha mãe do coração, porque assim, o que você vai levar pra China? Uma mochila nas costas. Porque você vai comprar tudo lá. Por que eu vou levar mala, roupa? Minha mãe, você é louca. Quanto tempo lá? Não, a filosofia do travel light. Né? Então, assim, viajar... Nem sei se o hotel estava ou não reservado da primeira vez. Da segunda, acho que estava. Da primeira, a gente chegou lá umas 10h30 da noite, em Pequim, em novembro, frio. Devia estar uns 5 graus. A gente pega o último metrô, desce na estação, nem sei onde ficava o hotel. Mas vocês tinham roupa pra isso? Só chegamos lá. A gente tinha um casaco, o que a gente tava. Mas deu pra aguentar 5 graus? Porque Deu. Mas aí no dia seguinte a gente já... Aí chegamos no hotel chamado Aihua, flor amorosa, flor do amor. Então, aqueles hotelzinhos divertido. Que tinha um cassino atrás, né? Tinha um cassino atrás, um cassino. Só, e a gente conversando com o pessoal lá. Não tinha café da manhã no hotel. Eu falava, gente, onde a gente vai comer aqui? É um hotelzinho bem sem vergonha. E aí tem que pedir o papel higiênico, né? Água quente é um período. Isso é normal, né? Não sei se hoje é normal, mas era normal naquela época. Água quente só em determinados momentos. Ela nunca é quente como a gente está acostumado. É uma água morna. Nossa, 5 graus. Não, aí chegou a -2, né? Olha, chegou... Aí eu lembro que no segundo ou terceiro dia que eu chamei o tiozinho lá, né, da recepção e fazendo mímica, gesto, eu ia perguntar como é que se... Ele ainda falava, mas eu ia no... Meu, eu levei a maior bronca dele. Por que vocês estão tomando banho? Tá frio, já tomou banho ontem. Gente, como assim? Eu não vou subir pra arrumar. Não vou subir pra arrumar, não. Tá, a água tá boa assim. Você já tomou banho ontem, não precisa tomar hoje. Olha isso. Tem que falar, eu sou brasileiro. É diferente, chega a tomar 4 num dia. Lá não é um chuveiro, né? Então é um chuveirinho assim, que você pode pegar e... Tipo uma duchinha, talvez, né? E é isso. Então, é móvel. Pouquinha água. Banho de gato. Né? E aquela aguinha meio morninha entre 7 da manhã às 9 e 7 da noite às 9 da noite. Fora esse horário, não tem água quente. Então, né? Aí... Eu sei que no primeiro dia, a gente, por conta do fuso e tal, deu umas 3, 4 horas da manhã, ninguém conseguia dormir, e falou assim, vamos caminhar. Chega a polícia, vocês têm que voltar pro hotel, né? E a gente não entendia nada. É normal, porque assim... a gente tava numa região em Pequim que não era tão, né? A gente pegou um hotel muito barato, acho que era 40 yuan, na época era dividido por 3, era R$10 a noite, o dia. Onde ele me leva? Queria café da manhã e água quente. Sem café da manhã. Olha isso. E aí, sim, então eu fico pensando, né? Vamos dar uma caminhadinha. Não era tão tarde, mas, sei lá, a gente falou assim, como o metrô não é, sei lá, são 2 quadras, a gente vai andando devagarinho e tal, se achar, o pessoal vai trabalhar cedo, tem aquelas barraquinhas que vende aqui no Brasil chama cueca virada. É aquele... É tipo um biscoitinho. Aquela massinha, né? Que é torcidinha. Isso, tem aqui. Tipo, é uma parece uma massa de pão, né? Que aí... tipo um pretzel. Mais ou menos. Tem com açúcar e canela. Italiano. Que eu lembro, eu tenho uma avó de consideração minha que tinha um nome italiano. Agora eu não vou lembrar o... Minha mãe, que se estiver assistindo, ela vai lembrar, vai me dar uma bronca. Eu não lembro. Nem mandaria eu sei como chama. Até uma avó que ela me deu o Xing, eu era adolescente ainda. Eu tô até lembrando isso. Não lembro. É cueca virada. É uma massinha torcida, muito boa. Açúcar e canela, meio fritinha. Sensacional, uma coisa assim. Então, vamos andando devagar. Aí tem essas barraquinhas. Tem essas... Lembrei. Olha! Desculpa, Marcelo. Não, veio tranquilo. Em mandarim eu não faço ideia. É um desses. E aí, sim, pode ser que a gente encontre algum lugar vendendo um suquinho, um chá quente, isso tem muito lá, né? Essas coisas de rua. Então, a gente vai andando devagarinho, chega no metrô e a gente vai, tipo, as compras bem cedinho, né? Sim. Era essa. E a gente volta pro hotel mais cedinho, vai dormir cedinho, não fica tanto por conta do frio, né? Aproveita mais o dia e à noite a gente tá no hotel de novo. E aí, nessa de sair, né?
é o que a Fabi falou, tipo, vieram pessoas meio apaisanas assim, onde você tá indo, pra onde vocês vão, vocês são da onde, assim, em inglês, entende que a gente era turista e tal. Ah, não, é muito cedo para vocês saírem. Eu vou acompanhar vocês até o hotel e às 5h30, 6 horas da manhã, vocês estão liberados para sair. Louco. Então, assim, isso é interessante. Existe uma... em Pequim, em especial, posso falar mais? Existe a liberdade, você, né, pode fazer o que você quiser, mas eu não sei o que estava acontecendo ali. Podia ser um evento policial, alguma situação em especial. E a gente foi bem na época lá que estavam comemorando, né, também do Mal, lembra que a gente estava passando ali na Cidade Proibida e... as eleições do Xi Jinping, quando ele foi eleito, se eu não me engano... Tava num momento meio turbulento e vocês estavam invadindo e isso é muito interessante. Vai saber o que os turistas estavam fazendo. O turbulento, talvez, para nós. Porque para eles, assim... Não, porque eles controlam, né? Sim. Mas esse é o controle. Se não fizer isso, aí sai do Então, controle. você imagina, a gente passeando no metrô, a gente só andava de metrô lá. Aí tinha como se fosse avião mesmo, né? Aeroporto, que você tinha que colocar a bolsa, a mochila em detector de metal. E eu falava, gente... No metrô? Aí eu falava, gente, mas como que é? Eu moro em São Paulo, não tem isso, né? Aí eu falei, vamos parar aqui, eu quero ver o que eles acham na mochila. E a gente ficou 10 minutos. Eram livros. Entendeu? Faixas, cartazes. Isso. Então, se você, assim, tinha um brasileiro, né, que tinha levado, tipo, um negócio do Palmeiras, assim, pra tirar uma fotinha. Não pode. Livro, não pode, né? não tem mundial, não pode. Poxa. Acabei de arrumar encrenca. Talvez seja pela questão de informação, né? De você... eles não sabem o que está escrito, então aquilo, sei lá, pode prejudicar a imagem do governo, né? Então... Eles aprendiam tudo isso, ficava lá. Dependendo do que for, evidentemente. Como a gente era turista, a Fabiana sempre... turista, né? Então passava bem reto, assim. A gente tinha que passar os materiais pelo detetor de metais, mas eles não encanavam tanto. Mas os próprios chineses ali ficavam mais atentos, né? Frio, dentro do metrô, eu tava de óculos escuros bem grandão. Porque eu tirava, eu falava, gente, o que aconteceu? Eu tô suja, eu tô descabelada por conta das sardas. Então, quando eu colocava os óculos, eles achavam que era mais uma chinesa e passava... Caso contrário, era assim, era a gente tirando foto, era um negócio que eu falava, gente, mas o que tá acontecendo comigo, Você sabe? tava no zoológico, né? Exatamente, era assustador. Não, aconteceram ao menos 2 vezes de pessoas pedirem pra tirar foto com ela. Olha isso. Aí eu andava só de óculos escuros, eu falava assim, pronto. Você sabe que você deve estar numa parede, o pessoal... Teve uma vez, acho que foi em 2013, não foi da primeira vez. A gente chegou... E tava passeando talvez no metrô, a gente sempre, as nossas andanças de metrô, e tem umas lojas, assim, grandes, né, na porta do metrô, até mesmo dentro do metrô. E aí uma chinesa, não sei como, convenceu a Fabiana de acompanhá-la, né, tipo, vem comigo, pegou a Fabi pelo braço, sei lá. E aí começou a usar uns produtos, uma moça que trabalha numa loja de cosméticos, então começou a usar uns produtos, uns creminhos nela, né? E a Fabiana só dando risada, e só vamos ver o que é, né? E aí ela ficou bem sem sardinhas nenhuma. Tirou todas, só que só de um lado. Aí eu tinha que comprar o produto pra tirar do outro. O outro lado eu não ia fazer isso. É um marketing bem feito. 30 kwai pra fazer do outro lado. Eu achei massa. Só que você ganha os produtos. Você leva os produtos pra fazer em casa. Mas assim, funcionou até eu chegar no Brasil e ir pra praia sem filtro solar. Aí elas voltaram todas. Volta tudo. As orientais, as chinesas, elas são muito vaidosas. Eu acho que são tanto quanto, até mais do que as brasileiras. Então, coloquem aí no YouTube, no Google, pesquisem Google Imagens, face kini, né? Tipo um biquíni para face, para o rosto. Então, as chinesas, quando vão para a praia, elas usam uma máscara, um maiô que vem até o pulso, elas não tomam sol. Proteção solar total. Isso.
Exato. Vitamina D 0, né? Compensação. Até a meia calça delas, assim, vende na China, que protege de UV, essas coisas, para andarem de saia, mas com uma proteção e vai até os dedinhos, né? Ou Assim, seja, a Fabiana era uma doente andando lá. Sim, exatamente. Era uma torrada Não pelo é sol. porque acharam andando. bonita. Não, era exótica, né? Exótica. Gente. então esse negócio é interessante. A gente tava falando dos livros, né? Aí numa dessas, É mesmo. de voltar para Porque assim, Brasil, a gente até fazia alguns passeios lá em Pequim, né, em região. Mas o que a gente vivia era hospital, farmácia e livraria. Então, assim, era todo dia tinha que ir para esses lugares. Mas peraí, o Exatamente. objetivo de ir pra China foi pra pegar livros? Não. Ou pra estudo mesmo? Tinha curso, foi para apresentar alguma para a coisa? Fabi Ah, um pouco da cultura chinesa. Bom, Sim. Acho que você não falou que antes disso você tinha ficado. Já. Que antes o Márcio morou um tempo, né? entre Sim. 2002, Uhum. 2003 até 2010, 2009, eu fiquei na China, né, em tempo integral, estudando lá. isso que eu ia perguntar. Você fez então uns cursos Eu tirei lá, o bacharel em medicina tradicional chinesa. Ah, que legal. Então, Legal. lá nós temos... como aconteceu isso? Surgiu uma oportunidade de fazer um curso de mandarim. Na época, acho que já estudava mandarim, não estudava? Ah, bem pouco, né? E aí, nessa história de estudar mandarim, na própria escola, enfim, surgiu uma oportunidade de fazer como se fosse um intercâmbio para estudar mandarim na Universidade de Pequim. Então, 28 dias lá. Paga passagem, mas o curso era por convênio tá. da escola. Belezinha. Aí eu fui. Cheguei lá, fiz o cursinho e tal. Nesse período, no finalzinho do curso, você começa a se informar, né? Começa a saber do que está acontecendo, né? Outros cursos para estrangeiros e tudo mais. Então lá eles entendem a medicina oriental como um produto de exportação. Que nem nossa capoeira, caipirinha. Medicina oriental é um produto de exportação para eles. Então eles querem que estrangeiros, quanto mais estrangeiro aprender, melhor. Mais agulha a gente compra, mais ervas a gente compra, Sim. mais turismo científico a gente faz. Certo? Então a gente se forma e quer conhecer o hospital lá na China. Então para eles é interessante estrangeiros aprenderem. Então tem um curso formal. Medicina chinesa lá tem as certificações, elas funcionam até de um pouquinho diferente. Você pode aprender com o mestre por 5 anos, comprovar conhecimento e fazer uma prova e tirar essa certificação. Porque teve uma época na China que tinham poucos médicos, então a ideia é aumentar isso. Então é uma das profissões tradicionais que você ainda consegue tirar uma certificação sem uma educação formal. Mas existe, claro, uma faculdade normal para você estudar e, enfim, fazer. E nessa, curso de medicina tradicional chinesa para estrangeiros. Então vai ser meio bilíngue. Você tem que comprovar que você conhece um pouco do mandarim, conhece um pouco, bastante do mandarim, mas tem que falar o inglês para você poder entender e acompanhar as aulas. Então, legal. Qual é o pré-requisito? Você paga o quarto, paga a estadia, o curso não é pago, mas você tem que falar o mandarim, né? É isso. Fui lá fazer a provinha. A minha ideia inicialmente era para ver o quanto eu sabia, o quanto eu conhecia, para voltar numa próxima vez, o ano que vem, né? Então eu vou continuar estudando mandarim e quem sabe. E nessa, eu fiz a provinha, claro, fui muito mal, né? Mas o coordenador disse assim, olha, isso depois no finzinho desse curso de mandarim de idioma, no finzinho desse período ele disse assim, olha, como só você se inscreveu, eu tenho que mandar alguém, senão a gente perde a bolsa. Você não tá... Isso era tipo meados de fevereiro, as aulas começavam em setembro. Você tem até lá para pegar esse negócio. Você não quer Tá um pouquinho arriscar. melhor. Minha mãe era viva, né? Então, eu voltei pro Brasil. E aí, mãe, você acha? Minha mãe vai, né? Faz. Então, foi isso. Então, eu fui para lá e, enfim. Aí, a ideia em 2012 era compartilhar com a Fabi esse mundo que tanto, né, a gente falava, discutia, queria e ainda era meio exótico, meio distante, meio, sei lá. E aí em 2012, no final da nossa visita,
eu estava trazendo um monte de livro, né? A gente foi lá em algumas livrarias, né, Fabi? E aí estava trazendo um monte de atlas, livro, não sei o que. Era uma mala só de material, só de livro. E aí a gente ia... era África do Sul? África do Sul. Na volta, a gente passava por... Qual é o nome? Joanesburgo, né? Então, Isso. passava por Joanesburgo e lá fazia uma conexão. Sei lá, a gente era mais jovem, a gente não se preocupava tanto com isso. Vai entender, né? Tinha tanta fórmula chinesa na mala. Tanta fórmula. Não, a gente ia sem mala e voltou com só a Fabi com 6. De livro Era. e Eva. E o mais Eu engraçado acho que eu foi tinha que- 4 malas, a Fabi tinha 6 Você malas. sabe que eles rastreiam, né? Ah, Aqui no Brasil, por exemplo, eles rastreiam que você está indo, eles rastreiam que você está voltando. E vocês não sabiam disso, né? então, mas na época, hoje a gente não fez, não, né? Imagina, né? Mas lá, A gente, Nossa. o Márcio virou piada, porque a gente tava voltando, e uma das malas, porque a gente não sabia o que tava dentro, né? Ah, essa vai ficar com você, essa vai comigo. O chinesinho lá abriu, tinha um monte de lambau. na saída da China, né? É. Então ele viu um monte de coisa, ele pediu a nota, queria a nota fiscal, o mais importante era a nota. E aí abriu, era tudo nambau. Nambau é uma forma para impotência sexual. E assim, tinha umas 20. Aí olhou pro Márcio. Mas o cara dava risada. A gente riu também, né? Não vou explicar que não era pra O ele. brasileiro consome bastante. Era só, pra passar, era só você dar uns tapinhas nas costas do Márcio, assim. O cara ficou até com dó. Falou, não, deixa ele passar. Vai, que judiação, né? Deixa, olha que humilhação, deixa ele. Então, é isso. Aí, assim, essa conexão, acho que era de Joanesburgo, Brasil, a gente ia chegar, eu não lembro o horário, mas era, sei lá, eram 40 minutos, 1 hora só. E o voo atrasou. Sim. E a gente, quando chegou, eu acho que nós chegamos já no horário que o outro voo ia partir. Nós voamos naquele aeroporto de Joanesburgo e deu tempo da gente entrar, mas as nossas malas não. E aí, nessa dia, a gente chega no Brasil, as malas vão chegar, vão levar as malas para vocês, fiquem tranquilos, né? Aquela coisa de aeroporto. E aí, passa o quê? 5 dias nada, passa 10 dias nada. Ah, não, a mala de vocês foi para inspeção, né? Foi para alguma coisa assim. E aí, a gente falou, pronto, já era. Vamos torcer só para não ser preso. Né? Já é uma vitória, né? Não ser preso. E aí, bom... um belo dia chega, né, as malas. E aí, só uma veio aberta, só uma veio arrombada. A mala dos livros. As das fórmulas não aconteceu nada. As das fórmulas chinesas, engraçado. Né? As fórmulas chinesas. Vai entender. Hoje já não. Hoje eu tenho certeza que daria mal merda, mas... antes não. E aí a justificativa é que quando esses livros, né, são toletes de papel, passam pelos detectores e, sei lá, raio-x, parece, né, Tabletes, né, de de droga, droga. né? Eu fui pego no México assim. Eu tava levando livros do Ibra. Tabletes de droga. Aí. No México. Do No México. México aí. Não, mas aí, É eu piada pensei, pronta, não, né? mas aí eu pensei, se o México é que exporta, eu tava indo verdade, pro México. tava chegando, é verdade, tava tá chegando. Aí Aí a de menina, tabletes. o que você tem na mala? Eu falei, livro. É livro mesmo? É livro do Ibra, eu sou autor do livro, eu já falo assim pra Não, poder mas que a passar gente fácil, embala né? em tabletes que Não, parecem mas mesmo, foi, né, eu levei doutor? acho que 4 um em cima do outro, assim. Ah. Aí parece tablete mesmo. É. Né? Sim. E aí ela abriu pra ver se era livro. Eu falei, eu sou autor, tá? O meu nome aqui, tá? Eu não sou um narcotraficante, eu sou autor desses livros. Acho que era para preservar, Sou pobre, né? pra preservar o comércio interno. Eu já tava dele. falando que eles rastreiam. Tem 2 histórias, assim. Uma foi para Portugal, eu ainda não tinha cidadania e eu tava indo para dar curso lá. Só que eu entrava como turista, né? E aí, toda vez que eu ia, me paravam. Tá vindo do Brasil, sozinho, com a aliança no dedo, porque não trouxe a mulher, né? Traficante. Aí me parava, o cara abriu, e eu tava levando o que eles... Porque assim, eu peço as coisas, tem coisas que eles não entendem, assim. Eu peço uma escova de cabelo para escovar o cachorro, tal. Que é uma técnica de propriocepção, tal. Aí o cara abriu a minha mala assim, aí escova de cabelo, colher de pau, esparadrapo. Ele olhou para mim assim, colocou tudo de volta, pode ir. Acho que até hoje ele tá tentando entender. Que era uma escova de cabelo feminina. Aquela escova de cabelo feminina. Até hoje ele deve estar tentando entender. Pode E ser uma vez- drag, né? Então. Dá pro cachorro cheirar até, né? Vai saber o que tem dentro da escova. E uma vez eu fui pro México, voltei pro Brasil e fui para Portugal e voltei. Nossa.
Aí, na volta, eu só via uma das... Até aparece na televisão aparece naquele... Aquele programa, né? que é uma oriental que aparece. Eu só via ela assim, olhando. Na hora que ela me viu, ela... Você, vem aqui. Eu já estava rastreado. Olha. Você, vem aqui. Aí eu fui e falei, olha, eu não tenho nada a declarar. Ela, não, eu quero ver sua mala. Aí passaram a mala no raio-x, pode ir. Era para ver droga. Aí eu fiquei pensando... Eu teria levado para Portugal. Não trazer de Portugal, né? Então, porque se eu fui para o México, voltei para o Brasil, fui para Portugal, era o caminho, né? É o caminho que o pessoal faz, né? Mas ela queria ver na volta, tudo bem. O que na época eles pegavam era agulha de acupuntura. Então, agulha? Agulha. Por quê? Porque o pessoal trazia agulha, parava tudo. Chegava no Brasil, eles tiravam Porque o pessoal tudo. não era uma caixa, né? Quando trazia era uma mala de agulha. E aí... E aquele monte de ferrinho, né? Que aparecia E no na época não raio-x. tinha, acho que naquele momento ainda não tinha regulamentação da agulha, né? Não tinha licença, as pessoas ainda importavam meio... Sei lá, hoje tem, né? Então hoje tem responsável técnico, né? Naquela época eu não sei, não lembro. Mas acho que não por lembro. controle sanitário, né? Sim. Não lembro bem por quê, mas rolava isso. Não era, as fórmulas chinesas não eram nenhum problema. Às vezes ervas eram um problema. Sim. Por conta do Ministério da Agricultura, aquela coisa de trazer algum carrapato da China. Então as fórmulas prontas não encanavam tanto. E outra coisa que eu lembro também que pegavam bastante era eletrônico. Isso. Então na época, o que era mais comum era aqueles celulares chineses, né? Celulares chineses, Nossa, equipamentos. será, né? Tá contrabando. É isso. Acho que é mais um ou outro. A gente Eu que trazia é de da área da quantidade. saúde fica preocupado com os remédios, mas eles não, estão preocupados que se você declarou nota, se tem nota, aquilo, né? E a gente tem nem duas, né? pensava É a nisso, Polícia né? Federal e a parte sanitária, né? Sim. Então Sim, são Eu dois. pensei só no lado sanitário da Receita Federal. A gente está falando que trouxe muito também, mas trouxe muito para nossa realidade, né? É porque pra gente não era, né? Não era uma quantidade que nós íamos tomar. Uhum. A gente ele atendia principalmente. Então era para os pacientes Paciente. dele, né? E ele sempre, vai fazer o tratamento, ele já dava as fórmulas, nunca foi de vender. Não, nada nunca. disso, Então, né? e aí surgiu o tal das ervas. Eu ia Dessa perguntar do tal das necessidade ervas, de porque ficar assim, trazendo as ervas. eu né? conhecia, eu passei assim a faculdade ouvindo falar de tal das ervas, fiz acupuntura falando de tal das ervas e de repente vocês estão aqui, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco. assim também, porque quando eu tava na pós de acupuntura era só tal das ervas. Sim. E fui várias vezes lá na loja de vocês, lá na Liberdade. E aí, assim, quer começar? O tal da ervas começou exatamente disso. Então, assim, eu trazia as coisas da China. E não podia trazer tinha que trazer 50, 100. E beleza, eu dava para os meus pacientes e tal, essas Você já dava fórmulas. algumas aulas, alguns cursos aqui, né? Então o pessoal também às vezes perguntava, você tem Li Wei? Né? Você tem Chen Wang? E a Márcia, eu tenho, depois eu pego. E aí o Márcio acabava esquecendo. Aí o Márcio falou assim, quer saber? Eu vou colocar no site. Sabe encheção do saco, né? Você tá atendendo, a pessoa tá te ali, ligando. né? E aí coloca. E ele nunca acreditou muito na psicologia. Então ele falava assim, cuida do tal das ervas, porque se der errado a sua vida como psicóloga, você cuida do tal das ervas. E eu fico aqui atendendo. Então, Já que você é psicóloga e não vai dar certo, Exatamente. vamos tentar outra coisa. É isso. É justo. A verdade é que eu atendia das 10 às 10, das 8 às 10 da noite, né? E a Fabi tinha uns buracos durante o dia. E aí aquela coisa de, me ajuda a fechar essas caixinhas, me ajuda a ir no correio. E aí começa assim. Aí a Fabiana, tem uma pessoa que não sabia se tem tal fórmula, me ajuda, veja se tem, não tem. E aí, assim, essa coisa foi tomando forma, né? O nome, né? O nome foi um negócio assim, ninguém parou pra pensar, entendeu? A gente tá aqui montando o site, o que a gente coloca? Aí o Marcelo, tal das ervas. Eu, tal das ervas? Caminho das ervas, o que você acha? Legal. E foi. Tal é o caminho. Nunca imaginou que o negócio ia dar certo. Por vários momentos nesses anos, a gente fala, nossa, a gente podia ter parado pra pensar melhor no nome. Não, mas né? Mas o nome é muito legal. Mas é que vira tão das ervas. É quando o pessoal digita, às vezes, tão, É. T-A-O, E tal, não faz o menor sentido. corretor ortográfico, as pessoas às vezes falam tão das ervas, o que é tão? Mas o nome mesmo, ele é fluente, sim. ele flui bem, né? Aí isso, sei lá, já estava no Brasil 2008, mais ou menos, né? 9, isso. E aí monta o site, beleza. Aí nenhum investimento, essa coisa de marketing, hoje essas coisas de coisa digital, nada. Você sobe o site, eu estou dando umas aulas e fala, tem lá meu estoque. Veja lá se tem, não tem, compra por lá que eu mando para você durante a semana. E aí tinha época que acabava os importados. E aí o desespero do nacional.
Aí que a gente se aproximou, né, do Da Lô e SKL. do Rock, da SKL, e eles só vendiam para a empresa. E aí a gente falou, então, peraí, então a gente vai ter que abrir direitinho agora, vamos abrir com o CNPJ pra gente comprar, porque era pros pacientes do Márcio. Mas aí a SKL não vendia, sei lá, 50 reais, né? Você tinha que comprar uma grande quantidade. Sei. Aí, assim, era piada, porque às vezes era o Rock que me ligava, Acho que era o Lô. era o Lô. E o cara mal falava português. Ele dando várias broncas em mim, porque a gente tava colocando fórmula chinesa na internet. A gente tá falando de 2008, 2009. Um negócio que não tinha. E ele morria de medo. E ele tava você certo. você tem que tirar isso. E a Não gente, tá existia bom. legislação, nada, né? Não, e aí, por não existir Nossa. legislação, não significa que você pode fazer. Significa que alguém pode interpretar que aquilo é outra coisa. Então, se aquilo é um fitoterápico, imagina, você tem que ter um outro KNAI, outra licença, outro registro Nossa. sanitário. E eles, assim, parabéns, pessoal da SKL, parabéns, toda a história deles, porque só existe fitoterapia chinesa no Brasil Por causa deles. como é hoje, porque foram eles que começaram. Com certeza. E bem isso. Então, a gente trazia essas fórmulas importadas, contrabando, claro, né? Com a nota fiscal de lá, mas não declarava nada aqui. Mas não era também um volume gigante. Mas quando a gente percebeu que isso era um negócio, porque tem essa virada. Tem a virada do, tá bom, o site é para me ajudar a escoar um pouco essas fórmulas que estão paradas, para que elas não vençam. Até então era um complemento do seu atendimento. Isso. Sim. E eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Sempre as fórmulas eram para ajudar os pacientes, mas eu tinha que trazer 70 leeways, 70 fórmulas de um tipo. E aí, é natural, ela vai passando o tempo, você vai dando para os seus pacientes, mas algumas vão chegando próximo do vencimento. Pô, entre vencer e usar para alguém, é melhor usar para alguém, né? Sim. Então, tem uns alunos perguntando, vamos mandar para eles. E aí começamos a revender, essa é a história. Então, a revenda não era para fazer dinheiro, era mais para não deixar o estoque parado e aquilo ia girando e entrando dinheiro. Eu comprava mais fórmulas, comprava moxa, comprava outras coisas, botava no site. Produtos da medicina oriental em geral, exceto agulha. A gente nunca vendeu muita agulha. E aí, chegou um ponto que a gente entendeu que esses importados não podiam... A gente pode fazer dessa forma. Sim, Não dá. exatamente. Não posso ir na China, trazendo a mala, escondido. Tá louco. Vamos achar alguém para vender aqui no Brasil, alguém que faça. SKL. Então, a SKL era o fabricante nacional. Então, a gente viu, enfim, a possibilidade de fazer tudo isso de forma regular, certinha. Mas não havia regulamentação. Certo. E aí, então, os donos da SKL tinham, na nossa percepção, posso estar enganado, mas a gente aqui do tal das ervas percebia que eles tinham um pouco de receio em fazer muita publicidade. Então, assim, olha, não coloca a foto do produto no site. Usa uma imagem genérica. Entendeu? Usa uma imagem de um frasco, põe umas cápsulas com umas ervinhas, mas não coloca que o frasco é da SKL. Então, coisas assim a gente foi ajustando, adaptando, tomava umas broncas, né? A Fabiana Nossa, eu que levava. apanhava. Em chinês, né? Nossa, eu não entendia nada. Eu só, tudo bem, tudo bem. Ele me adorava. Aí eu, pronto. Aí eu falava pro Márcio, não atende. Porque podia já, né, acabar. Não, deixa, eu ouço ele falando. E era assim, como o Márcio atendia muito, o Márcio não acompanhava quanto vendia, né? Quantos pedidos saíram, para onde estava indo. E quando deu um ano, eu falei assim, a gente está fazendo a diferença em fitoterapia chinesa no Brasil. Imagina, você está sendo prepotente. Eu falei, a gente está enviando para o Acre, para a Amazônia, para Recife. A gente está expandindo um negócio que era da SKL, que era só estado de São Paulo. E aí, quando a gente foi ver, o negócio realmente estava muito, né? Assim, Eu não lembro se tinha alguém que vendia por internet isso. não. Nessa época, assim, né? Não, E aí foi passando o tempo. Aí, o consultório foi crescendo, os cursos foram crescendo, a gente estabeleceu parcerias com outras escolas, começamos a dar aula em outras escolas. mas rapidinho, existe uma outra faculdade que você fez, porque ele falava assim, nós não podemos depender da SKL. E se os caras da SKL morrem amanhã? Eu preciso estudar farmácia. Eu falei, ai meu Deus, como é louco. Nossa, parece um profeta do Apocalipse, porque eles faleceram. E ele falava isso, Mas não e foi- os dois morreram juntos, no mesmo dia. Mas não foi, imagina. Não foi mandado. Não. A minha
meu receio, assim, se acontece algumas coisas, fecham a SKL, entendeu? Porque É que não os tinha dois cansam, Sim. pega as coisas e Sim. vão embora. Não, você não pode depender de um fornecedor. Exato. Assim. Eles são taiwaneses, né? Pode ser mesmo que a família faça outra coisa da vida. Ah, sim. Não sei. Então, assim, vai que acontece alguma coisa e a gente fica sem as fármacas. Porque chegou um momento que eram 80% ou 90% do faturamento era só SKL. Exatamente. Explodiu mesmo. Então, a gente tem que começar a ver outras coisas. Mas, a Fabi lembrou bem, lá por 2011, eu já estava muito envolvido com a fitoterapia chinesa, as pessoas já estavam falando em decocção, né, em interação medicamentosa, e eu, apesar de ter uma formação sólida em medicina tradicional chinesa, assim, lá o pessoal não usa risperidona com Li-Wei, não usa. Sim. Então, como é que a gente faz? Não faz. Extrato seco, o que é isso? Como assim extrato seco? Como é que você transforma uma erva em cápsula? Bom, eu sempre gostei de estudar, eu falei, vou estudar farmácia. Então, lá por 2011, mais ou menos, eu entrei na faculdade de farmácia. E aí chegou em 2013, 14, que rolou essa coisa do vamos, então, buscar alternativas para as fórmulas da SKL. E dali a gente montou uma farmácia na Liberdade, em 2014. Comecinho de 14. Então, mas... Essa que eu frequentava. A clínica, em 2013, estava no auge. Exatamente. Então, a clínica financiou a farmácia. Uhum. Né? Claro, não, junto com o Tal das Ervas. É que Sim. o Tal das Ervas não tinha um espaço físico ainda. Era tudo virtual. Tudo virtual. Virtual. Claro que se apropriava de uma parte do espaço, que a clínica era grande, né? Então tinha lá uma salinha que a gente colocava as fórmulas, as ervas e tal. Mas, enfim, aí migramos de fato para a farmácia de manipulação, certo? Chamada Tal das Ervas. Uhum. Quer continuar? Só resume aí, senão se você for Em falar da burocracia muito... Em fevereiro, um pouco antes disso, saiu a tal da RDC 2114. Isso é um papo chato, é uma resolução sobre as formas da medicina chinesa. A única informação importante agora é, eu abri uma farmácia de manipulação. E a RDC, a resolução diz o seguinte, que essas fórmulas têm que ser industrializadas. Elas não podem ser manipuladas. Tava pagando a farmácia ainda. Entendeu? Você imagina, acabou de montar a farmácia Pois é. e sai a Tem que resolução. montar uma indústria. Uma farmácia tinha que ir para uma indústria. Fizemos isso. Fizeram? Daí nós fomos para Sorocaba. Então, em 2014, montamos a farmácia Tal das Ervas. Logo veio a vigilância sanitária e viu os produtos da indústria Tal das Ervas, que eram produzidos em Sorocaba, dentro da farmácia Tal das Ervas. E aí, imagina a surpresa deles, né? Você está produzindo isso aqui dentro. Óbvio, porque Tal das Ervas. Eu, não, olha, isso aqui é uma indústria em Sorocaba. Faz uma gentileza para nós. Então, você pode gerar confusão no consumidor, confusão para nós. A farmácia é um nome, a indústria é outro nome. Então, a gente já chamou, deu um outro nome para a farmácia. Sim. E continuamos com o Tal das Ervas Indústria. Uhum. Então, isso foi 2014, 2015 a indústria, 2016 a gente já estava vindo para o interior, montamos a farmácia em Itu. Então, a gente tinha o segmento das farmácias e o segmento da indústria Tal das Ervas. Uhum. E as aulas, os cursos de pós, as aulas e tudo mais. 2016, 17, bom, a indústria... Vocês entenderam que ninguém mais já Isso, atendia, a gente era que eu só ia falar, empresário. Da meia-noite às 5, vocês não dormiam. Não, era só tinha esse luxo. empresário. De 2014 a 2020, então, vamos lá, a velocidade que foi. Então, eu vou resumir. A velocidade que foi. 4 farmácias de manipulação, a indústria e os cursos de pós, Sim. certo? Então, a gente não tinha fim de semana, não tinha nada. Os cursos aconteciam aos fins de semana. Aí, só pegar o gancho aí bem no meio, o que acontecia? Eu sempre gostei muito da fitoterapia chinesa e sempre tive cachorro. Então, no meio do caminho, uma cachorrinha com sinomose, outra com linfoma, o outro com problema de pele. E eu ia tratando. E o Márcio ia dando aula. E aí, o Márcio, não, porque olha, essa fórmula a Fabi usou no meu cachorro que tinha isso. Na minha cachorra que teve Vocês aquilo. Sempre foram loucos por cachorros, assim, sempre vários. Exatamente. E aí foi, e os alunos começaram a me perguntar. Mas o que você tem bom para isso, para aquilo? A minha primeira formação é psicologia. Uma coisa que sempre me tirava do sério é
as pessoas que nunca estudaram, eu sou quase um psicólogo. Pô, eu estudei 5 anos de graduação, 2 anos de psicanálise, né? E você vem falar que você é quase um psicólogo. Eu não quero fazer a mesma coisa com a veterinária. E aí o Márcio falou assim, vai estudar veterinária. Eu acho que assim, tá chamando. E eu, nossa, faz muito tempo que eu tô sem estudar, não vou. Você aplicava as fitoterapias nas crianças também. Isso. Aí fazia esse tratamento de fitoterapia nas crianças. E aí, pode falar. Teve algum momento que eu perdi, eu não sei o que aconteceu, eu perdi. Entre 2013, 14 até 2017, que a Fabiana começou a usar fito. Eu não sei o que aconteceu. Deu um estralo assim, de repente. Não sei. Fabiana é psicóloga. Começou a colaborar com o Tal das Ervas, começou a ser empresária do Tal das Ervas, ajudar no atendimento, né, com funcionários ali e tal. Eventualmente atendia os pacientes, mas foi reduzindo muito os atendimentos em psicoterapia. Mas em algum momento nas aulas, eu comecei a perceber que a Fabiana estava usando a fórmula chinesa. Eu dormi, acordei, não sei. A Fabiana é aquela pessoa que eu não entendo os 5 movimentos. Isso não é pra mim. Que 2008, mais ou menos. Colocar agulha em pessoa. Então, o que aconteceu em 5 anos? Acho que foi por osmose, né? Coisa meio por insistência e tal. E aí ela começou a usar as fórmulas e tal, e eu perdi isso. Quando eu acordei e me liguei, eu vi que ela tinha uma expertise em utilizar essas fórmulas, tanto em pacientes que eram, eu vou chamar de paciente especial, que eram crianças, animais, e inventava maneiras de administrar uma fórmula para os nossos cachorros, para um papagaio. Tem uma tartaruga, para fórmula para tartaruga, fórmula tartaruga, medicina chinesa. Márcio, eu preciso usar cápsula, eles não tomam, esquece isso. Eu preciso que você faça uma fórmula que eles gostem. Então, vou lá e eu pego o extrato das ervas chinesas, faço uma base em pó, que quando eu misturo em água, vira uma papinha. Nossa, sabor palatável. Você usou? Então, nos de casa, paciente. Márcio, agora você tem que comprar uma máquina para envasar esses sachês. Então, beleza. Cada sachê era o equivalente a uma cápsula, 2 cápsulas, não sei. Você mistura, joga um pouquinho de água, vira uma pastinha da fitoterapia chinesa. Coisa boa, ótimo. E comiam bem? Comiam bem. Sabor carne. Sabor carne, frango. Isso, aí tinha o vegetariano. Né? Aí dá uma gourmetizada. Então, assim, exponenciou, houve uma evolução. Então, olha, tem um cavalo do jockey que corre e que a gente tem que usar uma erva chinesa para melhorar E eu ficava muito na indústria, eu assim. gostava da indústria, não gostava das farmácias. Então, era onde tinha o atendimento do Tal das Ervas. Então, às vezes, um veterinário perguntava, não sei o que, e as meninas do atendimento, eu não fazia ideia do que eles estavam falando. E passavam para mim. E eu falei, gente, não dá para eu ficar no achismo, né? Apesar de conhecer, eu quero, né, saber um pouco mais. E aí rolou isso. Em 2017, não sei o que aconteceu exatamente, uma conversa que a gente teve. Foi numa como chama? Formatura de uma prima minha, lembra? Não lembro. Foi alguma coisa assim, um evento, alguma coisa. Fabiana, tipo, olha só, a gente tá em Sorocaba, né? A gente tava na Uniso, essa formatura mesmo. Então, na Uniso, nessa faculdade, tem medicina veterinária. É sua cara, sabe? Tipo, vai lá, sua cara. Aquele empurrãozinho de leve. Alguém falou do lado também, assim, é verdade e tal. Aí eu falei, imagina, não tive biologia na... Alguém que eles nem sabem quem era, que depois sumiu. Nunca mais foi sumiu. Você acha? Tava naquele momento. Eu não lembro muito bem como foi, mas a mãe dela, o pai dela, a irmã dela, falou, mesmo, sua cara. Os funcionários também, né? Tavam todo mundo. E aí, tem aquela coisa de entrar na faculdade em março, fevereiro, né? Tem aquele período de janeiro, fevereiro. E assim, acho que tem que fazer, vai lá conhecer. Aí eu vou lá conhecer, vou fazer, não é matrícula, fazer minha inscrição para o vestibular. Não, você já tem faculdade, você não vai precisar fazer vestibular. Eu falei pra ele assim, eu não vou passar no vestibular. Aí ele falou, tá, mas e se você passar? Falei, tá bom, se eu passar, eu faço a faculdade. E ele me enganou, porque eu tinha esquecido dessa regra, que quando você já tinha uma faculdade, você não precisava fazer vestibular. Pelo menos lá, quando eu cheguei lá, eu falei pra moça me fazer vestibular. Eu falei, mas você já tem 2 graduações, porque eu tenho pedagogia e psicologia. Aí eu, tá, e daí? Aí ela, você não precisa fazer
o vestibular, tá aqui, sua matrícula. Eu olhei pra cara dele e falei, e agora? Ele falou, você passou, você vai ter que fazer. Eu, vixe. Você prometeu. E é mó barato, porque, Fabi psicóloga, até outro dia, essa coisa de bioquímica, fisiologia, isso aí não é nada, isso aí não funciona. Doença do corpo, gastrite, sei lá, diabetes, isso aqui, ó. Tudo da mente. Exatamente. A Fabi é essa. Aí agora, médica veterinária, passar por essa formação, puta, traz a pipoca, eu vou assistir. E, foi eu sei que eu entrei na faculdade e ele disse assim, a única coisa que eu não quero que você faça isso é rolou. acupuntura. Porque Imagina que eu vou fazer acupuntura. Porque eu cansei, né? Assisti a vida inteira pra essa bichinha fazer, estudar medicina dental, não quis. Usa a fitoterapia, claro, mais por experiência e tal, conhece muito a medicina dental, mas não tinha uma formalização, estudo. Vai estudar medicina veterinária, tá bom. Ó, você for escolher, seja cirurgiã, vai ortopedia, qualquer coisa, mas você não vai dar essa volta para estudar acupuntura, né? E eu ia pra faculdade do jeito que eu tô, entendeu? Desse jeito. Então o pessoal era, né? Nossa, a Fabi, ó o salto, 12, veterinária, né? Essa é uma coisa que a gente repara, você sempre se veste no esquema oriental, sempre. Toda roupa é de lá, eu mal Que tenho. legal. Vai entender, isso veio lá atrás dos atendimentos e do tal das ervas da indústria, talvez. Sim, mas mais os atendimentos. Porque, assim, teve uma época, Pra dar assim... uma cara, assim, no consultório que o Márcio falava assim, você tem que estar arrumadinha. E, assim, o que eu adorava na psicologia é que você pode se vestir que nem bicho grilo, né? Então, você vai de chinelo. E ninguém liga, é psicólogo, é tudo maluco. Você tá vendo? Você chega, eu não acredita, essa psicoterapia é uma pessoa de sandália. E tal. E aí ele falou, não, a partir de hoje eu quero, né, um uniformezinho, não sei o quê. Aí eu fui indo e falei assim, não gosto de jaleco, não me sinto bem, não é minha cara. E aí quando a gente começa a ir pra China, eu trouxe algumas roupas, a farmácia na Liberdade, então assim, acaba tudo pra Ela isso. criou uma identidade. Criou uma Hoje o identidade, guarda-roupa isso que é legal. inteiro é chinês. Isso, eu não sei se é um problema, mas isso é um papo que a gente às vezes fala, né? Tipo, Fabi, precisa. Aí eu falo, gente, É mas só dá na preguiça, padaria. Precisa. Você vai na padaria. E aí, então, foi isso. Aí rolou essa coisa da Fabi estudar a tal da veterinária. E, foi uma graça. Eu sou muito grato por ter participado dessa formação dela. Genial. Ver ela estudando anatomia. E, sei lá, fisiologia. E, assim, é um despertar que a pessoa tem, né? E a gente, da área da saúde, tem uma linguagem e quando a gente tinha que adaptar essa linguagem para a Fabi, né? Então, não, sei lá, esse fármaco tem uma ação na suprarrenal, né? Que suprarrenal, né? Aí você vê, de repente, ela falando, não, porque a suprarrenal... Nossa! Ela teve que estudar farmacologia. Existe Tem a a matéria de suprarrenal, farmácia. existe... Então, assim, esse crescimento, você vê a pessoa crescendo e... Expandiu, né? E o que aconteceu também, Muito legal. a linguagem da medicina chinesa tava muito, né? Então, às vezes, eu tava assistindo uma aula que o professor tava falando, sei lá, de órgãos mesmo, e eu chegava pro Márcio e falava assim, nossa, mas pra medicina chinesa, é isso, isso e isso. Por que ele tá falando aquilo? Porque acabou, né? E aí era o que inverso. Você deu veio ruim. do outro lado, né? E aí que deu ruim na minha percepção. Porque, como ela já tinha essa coisa da medicina oriental bastante martelada, não no ensinamento formal, mas muito encheção de saco, ouvir as aulas e tal, é natural que ela começou a, pelo menos na minha percepção, linkar isso com a medicina oriental e os alunos, o pessoal do lado, começaram a associar, não, a Fabi é da acupuntura, a Fabi é da medicina oriental, né? Foi. E aí atrapalha, né? O fato dela, por exemplo, saber a medicina oriental, na hora que está estudando veterinária, atrapalha a veterinária. E vice-versa. Sim. Quando a gente pega os alunos aqui que são veterinários e vão fazer a acupuntura, você está falando fígado, ele está pensando no hepatócito. Exatamente. É que é comum vir da veterinária para a acupuntura. A Fabi fez o inverso. Você né? fez Da o inverso. acupuntura para Mas eu a imagino que um atrapalha o outro do mesmo jeito. Não. Cria aquele conflito de conceito. pergunta para ela se ela já fez alguma prescrição de medicamento convencional. Nunca fez?
Fala pra mim 5 fármacos. Entendeu? Serve de pirona. Manda fazer exame bonitinho, as guias são legais, interpreta muito bem lá os exames de imagem, ótimo. Mas aí o raciocínio Perfeito. vai todo pra fitoterapia. Mas você Ó. atende clinicamente? Muito legal. Clínica? Sim, atende clínica? Só com acupuntura. Só com acupuntura. Com acupuntura e Tá. vento. Só. Não atende. Então, eu acho que eu tô, pelo que eu enxergo, né? A acupuntura é uma especialidade, mas quando a pessoa procura saber, ela é um atendimento clínico, mas voltado à medicina oriental. Você já busca com essa Sim. intenção. Já Fabiana, manda uma tabela de alimentos. Sim. Fabiana, às vezes faz aconselhamento de comportamento da pessoa em relação ao cachorro. Então, na minha percepção, você me corrige, é um atendimento clínico como um clínico veterinário convencional, com uma ênfase na medicina oriental. E a prática, né, a propedêutica, o tratamento que ela vai propor, ou é a fitoterapia ou é a acupuntura. Normalmente acaba sendo os dois. Os Né? dois, é. Mas e quando Exatamente. chega algo que você vê que é cirúrgico? E aí? Aí você encaminha. Ou Vai lá. a própria fitoterapia. Não, por exemplo, sei lá, chegar um tumor. Sim, É aconteceu. cirúrgico, tumor de é. mama, cirúrgico, Sim. né? E aí você faz o quê? Então, olha, recentemente aconteceu com a Maori, uma Uhum. pitbull de 16 anos. Né? Então, aí Pitbull ela de tem 16 anos já é uma 16 anos. extra Essa boa. não aí. é. Né? E eu não sei por que ela teve um tumor de mama, tiraram uma mama. Bem, o que aconteceu um ano depois, tava na Voltou, outra. tava na outra. E Lógico. só que tá muito exterior mesmo, tá feio de olhar, não é, né? Então tá muito machucado, aí os tutores foram no final do ano, foram pra uma chácara, aí pegou berne, então assim, ficou bem feio. E o clínico, né, que ela levava, a dermatologista falou, vamos operar. E vamos operar, já tava com a cirurgia marcada. Eu olhei e falei assim, mas cadê os exames? Aí a tutora falou, exame de quê? Então assim... Aí eu fui explicar pra tutora, não, mas espera, a gente precisa ver uma pitbull de 16 anos, como é que tá o coração dela? Como é que estão os Sim, órgãos? tem que Vamos fazer fazer todos tudo. os exames, É porque né? passou por uma cirurgia um ano atrás que tá tudo bem pra passar por outra. Bem, e aí descobrimos que ela tá com um tumor imenso no baço. E aí já ninguém quer operar. Você entendeu? Aí entra o teu tratamento mesmo. Exato. Mas eu digo, se você vê que é cirúrgico, cirurgia vai resolver. Um tumor de mama simples, Sim. que tem que tirar. Aí você encaminha. Sim, aí a gente consegue até trabalhar junto. Sim, né? isso é Lá em interessante. Sorocaba, isso acontece muito, né? Então, a Fabi conhece Os clínicos. não vou dizer todo mundo, mas conhece metade dos veterinários de Sorocaba. Então, ela já liga pra uma, né? Liga pra uma, já E às vezes é conversa. até mais interessante, por exemplo, você trabalhar, como eu faço ainda, né? Você trabalha só com a reabilitação. Sim. Porque daí o clínico não hesita em te indicar. Fala, não vai tomar meu paciente. Não, Não, pode, pelo vai. contrário, eu acho que é uma coisa... Teve um paciente, um tutor, que depois da acupuntura, a cachorrinha estava sem andar, uma pincher também velhinha, ela voltou a andar, e a tutora super feliz, não sei o que, eu fiz a acupuntura no sábado. Na segunda, ela falou, ela tá sem comer. Aí eu falei, olha, ela não tem alguma coisa no fígado? Né? E eu sabia que ela estava no clínico, então não vou me meter. Vai fazer uma avaliação abdominal. Não, eu sei que ela tem alguma coisa no fígado. Ela falou assim. Eu falei, me passa os exames. Não tá comigo. Porque isso também, infelizmente, acaba sendo uma realidade, né? Os clínicos não passam os exames. Aí, tá, beleza. Eu falei, ela tá tomando algum medicamento? Tá, todos esses pro fígado. E aí eu falei pra tutora, eu falei assim, nenhum desses é pro fígado. E fui falando pra ela. Era pra dor, pra articulação, não tinha nada pro fígado. E aí foi a hora que o marido dela entrou em contato comigo e disse assim, você está aqui para fazer a minha cachorra andar. Eu não quero que você se meta nos medicamentos do clínico. E eu tinha até pedido o contato do clínico e tal. Então, tem tutor que ele acha que o andar não tem nada a ver com o fígado, né? E Não é um corpo só. não partes vamos separadas, separar. né? Foi a única vez, aí depois, eu dei um tempo pra ele, aí depois ele me ligou, porque a cachorrinha parou de andar de novo, aí ele me ligou, ele falou, não, eu acho que eu fui grosseiro demais. Eu falei assim, eu trato todo, eu quero estar junto com o clínico para o melhor tradicional dela. chinesa, a gente enxerga o todo, nunca enxerga partes, né? Então, mas... Mas como é visto como uma especialidade, né? Acaba entrando nesse uma parte ali. Sim. E infelizmente, pelo menos em Sorocaba, acaba sendo uma realidade. Os veterinários falam assim, olha, seu cachorro, principalmente parar de andar, né? Parou de andar. É só a acupuntura que funciona.
Eu acredito? Não, eu não acredito. Porque coloca agulha, nem medicamento tem, mas faz, porque vai voltar. Entendeu? Então, assim, o tutor já fala assim, olha... Já vem com aquele pezinho atrás. Já. Não acredito em bruxas, mas que elas existem. Mas que elas existem. Então, deixa, né? Porque é a única coisa. Então, existe ainda, infelizmente, né? Hoje ainda tem muita resistência, Sim. né? Mas sabe uma coisa que eu faço que quebra essa resistência? Eu pego o localizador de ponto e mostro. Sim. Você mostrando, aqui tem o intestino grosso 4, chega aqui apita, nossa, existe mesmo. Aqui tem o intestino delgado 3, apita. Aí quebra. Sim. Isso daí é legal fazer, viu? Mas você tem que pegar o veterinário, porque o tutor, pra ele, a bruxaria que você vai fazer... contanto que dê resultado. resultado. Ele não tá sim. tão... Não, mas tem Mas tutor o que veterinário- também... Tem tutor que também é mais resistente. Depende se é um casal, se, por exemplo, um deles está querendo fazer e o outro está Sim. pensando no dinheiro. Exatamente. Aí é mais resistente, né? E é engraçado quando alguém chega pra gente, deve acontecer com vocês, né? Doutor, como é que funciona a acupuntura? Aí eu falo, você tem uns 2 anos para te explicar. Exatamente. Não, esse é um desafio, né? Tentar explicar. E estamos falando de cirurgia, né? Acontece muito, talvez mais do que tumores, são as cirurgias ortopédicas, né? Sim. Que o cachorro atropelado, né? Isso tem de monte. Assim. E aí, assim, a acupuntura tão bacana, pelo que eu vejo, né? Antes da cirurgia, né? Então o cachorro vai fazer a cirurgia, foi atropelado, já aconteceu a bobagem. E aí faz a acupuntura para melhorar a resposta, né? É um pré-operatório, né? Preparatório. Faz a cirurgia e depois o pós. É o que eu falo para os alunos, que a acupuntura ela não faz tudo, né? Sim. E nada faz tudo, né? Então, por exemplo, eu sempre brinco, fraturou, tratamento, placa. Né? A acupuntura ela pode entrar no pré, pode entrar no pós para ajudar a consolidar melhor tudo isso, mas você não vai colocar agulha lá dentro do osso. Sim. Então, Não, é teve placa. um que eu atendi que a coluna dele fazia uma pirâmide. Você falava assim, tudo bem, eu posso fazer acupuntura, mas eu não vou colocar no lugar, entendeu? Tem que- E foi muito difícil para os tutores entenderem, né? E aí, de tanto não é um você milagre, falar, né? você fala, beleza, pode pôr, eu nem sei se a medula tá rompida aqui, e Tem se que não fazer rompeu, exame, tudo. vai romper, né? Porque olha isso aqui, qualquer movimento que o cachorro fizer. Então, mas acaba sendo muito mais ortopédica um outro tumor, né? Mas é que, infelizmente, às vezes, né, quando chega, já tá num estado que, né, nesse caso da Pitbull, já falaram assim, não. Aí a própria veterinária, nossa, ainda bem que a gente fez um ultrassom. Esse foi, né? Teoricamente, eu, da medicina chinesa, não acredito em ultrassom, né? Porque é o que as pessoas falam, né? Nossa, você usa essas coisas de imagem? Não, como assim eu não uso, né? Não, a gente... né? Então, você acaba ouvindo. Não acredita, é bom, né? Hoje você só atende cachorro, gato, só atende com veterinário. Só veterinário, não, mais ou menos. Tem aparecido os humanos, você acredita? Pipoca um daqui, outro ali de vez em quando. E não são os tutores. Aparecem casos assim, bem... Hoje eu tô com 2. Uma senhora que tá com Alzheimer, há 8 anos ela tá na cama. E a enteada dela, porque ela não teve filhos e tal, ela que tá cuidando, ela falou assim, faz, porque ela tá com um pouquinho de tosse. Né? Mal não vai fazer. Tipo, já tá quase lá. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer. E aí, uma semana depois, quando eu voltei, porque eu faço na cachorrinha dela. Quando eu voltei pra fazer na cachorrinha, ela falou, você vai fazer de novo? Porque a minha madrasta, ela começou a sorrir, ela começou a balbuciar, e ela parou de tossir. E você tá fazendo acupuntura neles? Acupuntura, não. Que legal. E agora um outro senhor que ele levou um tiro há 40 anos atrás e ele ficou paralítico. E aí ele foi, pediu, eu falei, tá bom. Legal. Mas aí são casos, assim, bem diferentes, né? Eu me recuso a fazer em gente. Porque todos os colegas que eu vi, veterinários, que começaram a trabalhar com gente, começa a ter muito mais paciente humano do que animal. Aí você não... Foge do objetivo, né? O que eu acho, por isso que eu acabo pegando casos mais assim, porque a cabeça do humano, eu sou psicóloga, então assim, não, é que você tem essa outra formação. Cabeça, aí você fala, nossa, você tá com dor, né? Aí você quer melhorar?
muitas vezes o paciente ele tem um ganho secundário, ele não a tá mente afim. bloqueia num nível absurdo, né? Exatamente. O que eu faço é assim, gente conhecida, que nem eu estava numa clínica, né? Tava tratando, eu faço muitos animais ali naquela clínica, e aí a veterinária falou, nossa, hoje eu tô muito mal, tô com dor aqui. Eu falei, senta aí, vamos conversar. Aí eu fiz nela, mas assim, e é legal assim, porque eu fiz, né? Ela ficou super boa, e agora ela fala, nossa, é muito bom, né? Eu vou sempre chamar você aqui. Mas assim, imagina você fazer, eu só tenho a formação de veterinário, então o meu objetivo é o animal, né? Então se eu começar, eu vi acontecer com vários colegas, aí você começa a ter só paciente humano, e coitado dos animais, né? Não, pra mim a paixão são É que você tem a formação também. Às vezes os tutores falam assim, mas eu tô com dor. E outra coisa que a gente chegou a falar também algumas vezes. Você chega lá para atender o animal, tá sem andar. Aí o tutor fala, porque eu tenho problema na lombar, meu joelho tá não sei o quê. Aí eu falo assim, então, você vai ter que se tratar, além de eu tratar ele. Mas você faz? Não, procura o seu e eu tô... Porque até questão de você misturar os pacientes ali, naquele momento eu falo, não, eu sou... Porque às vezes você acaba até... a energia, né? E às vezes até nem tem credibilidade pro tutor, né? Nossa, ele atende o meu cachorro e tá me atendendo. Parece que eu tô fazendo, né? Um bico, né? Exatamente. Não, você tem que se tratar. Aí eles falam, então tá bom, então eu vou. Então isso também tem sido bacana, né? De você vai lá e procura, porque vocês estão sofrendo da mesma coisa, né? E quando vocês estão aplicando, porque assim, a gente tem muito problema com animal que quando a gente está aplicando, o tutor está falando na nossa orelha, tá? E isso desconcentra. E para mim, eu acho que isso tem muito a ver na acupuntura. E gente já não, né? A gente já fica mais quietinha na hora que está aplicando, né? Ou fica falando também. Depende, né? Qual é o segredo? Para, assim, as pessoas falam, elas querem falar. Tem pessoas que são mais quietinhas, que querem relaxar e descansam, mas muita gente quer falar. Então, qual é a estratégia? O sonzinho, a caixinha de som. Isso é bom. Então, a gente tem uma playlist, algumas, né? Eu tento montar... Você aumenta o volume. Eu tento montar uma playlist para época do ano, ou para um paciente específico, né? Tem umas playlists mais gerais, mas tento adaptar e personalizar. Não tem nenhuma música brasileira, internacional, senão ele cantar junto. Então são músicas, assim, orientais, né? Então, aquelas de relaxamento e tal. Só que tem instrumentos que são tradicionais, aí eu aproveito o momento, né? Eu brinco com a Fabi falando que minha voz, às vezes, é hipnótica, né? Então, ele coloca as agulhas, eu falo, agora vamos colocar a Liu Fan, né? Ela é a mestre no pipá, que é um instrumento de corda e tal. Vamos prestar atenção nesses acordes. Você acredita que não tem partitura, que ela sabe tudo isso de cabeça? Olha só, olha esse trecho. E aí eu vou falando, tal, aí a pessoa vai prestando atenção na música, aí eu vejo, fecho o olhinho. Agora eu vou escrever o que nós fizemos aqui e qualquer coisa você me chama, tá bom? Aí eu sento pertinho, eu tô pertinho e deixo a pessoa relaxar. Mas a música faz muita diferença. Eu às vezes uso... Desculpa, eu te cortei. Às vezes eu uso sons da natureza. No próprio celular. É o mesmo esquema. Tem aqueles relax melodies. O único problema, teve uma vez que eu tenho na minha playlist lá de som da natureza, começou a chuva. E o cachorro tava com as agulhas e ele tinha pavor de chuva. E ele começou a tremer e eu demorei pra entender que era a música que tava causando aquilo. Aí eu falei, tem que deletar essa daqui, né? Chuva e trovão a gente corta. Corta, que eles tem uns que tem pavor. Deixa eu aproveitar e perguntar, vocês retornaram, né? Principalmente o Márcio e a Fabi foi pra veterinário, mas vocês retornaram pra esses atendimentos, porque até então vocês estavam empresários, né? Isso. O que houve? Porque fechou a farmácia de São Paulo, ficou a indústria, tanto que eu fiquei órfã. Foi quando eu parei até de prescrever as fitoterapias nos tratamentos, porque realmente eu não achava outra farmácia que tivesse a mesma qualidade. Não vou citar nomes, mas eu não encontrava. Eu tentava entrar com fito nos meus tratamentos veterinários sem sucesso. O tutor falava, olha, não pegou, não quis comer, não consigo dar esse tanto de cápsula, não tem condição. E eu acabei foi nesse momento que eu acabei enveredando pela nutrição funcional, ocidental, a fitoterapia ocidental, nutracêutica, porque nessa dificuldade de associar a fitoterapia chinesa. E agora, depois que a gente conheceu vocês, né, vocês vieram pro Ibra, eu voltei, né, a reutilizar, né, comecei a utilizar novamente. Então foi um excelente pergunta. Um período órfão. Na verdade, todos nós ficamos, né?
chegou num ponto, 2020, acho que no auge. Não, 2018 eu quase quebrei de saúde, porque era assim, era de segundas, era faculdade, aí tinha que cuidar das farmácias, da indústria, e todo fim de semana o Márcio estava dando aula, sábado e domingo. Em várias faculdades de Diferentes. Não era, e também na nossa, que é a demanda maior, a gente tinha o nosso instituto. Que foi o curso que vocês trouxeram para cá. Isso, Uhum. exato. E ali em 2018, chegou no fim de 2018, eu falei, chega. Eu falei, eu não tenho saúde pra isso. Nossa. Aí 2019 a gente foi pisando, né? Porque aí nós combinamos. Né? 2018 houve aquele combinado de, bom, não dá mais para fazer o que a gente faz. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Você quer... Eu sempre gostei de medicina tradicional chinesa, eu quero trabalhar com atendimento, gosto de produção, gosto das ervas e tal, só que eu já não estava mais fazendo, né? Estou administrando pessoas, contratando, treinando pessoas, falando de... Viraram empresário. Né? Contabilidade. A gente sabia mais de contabilidade do que medicina chinesa. O que a Fabiana está fazendo na faculdade de veterinária, se ela... O que ela está fazendo hoje é relacionamento com clientes, marketing e tal. E não tem... Que universo é esse que não tem um bicho envolvido no tratamento? Então chega em 2018, essa virada para 2019, que a gente tem esse combinado de não, agora a ideia é reduzir. Então vamos reduzir, vamos encerrando as atividades, vamos vendendo as farmácias, em especial as farmácias, né? O tal das ervas sempre foi o tal das ervas. Então a gente encerra as atividades das farmácias. E aí, em fevereiro de 2020, a gente encerrou a farmácia de São Paulo. E a de São Paulo ainda juntou, porque o Pandemia. imóvel estava... além da pandemia, o imóvel tinha problemas estruturais e a gente não conseguia dar um jeito nele. E o proprietário também não estava muito afim de... Não colaborava. Aí a gente... Né, falou assim, chega. A gente era assim, chegou num ponto que tinha que ser litigioso, né? Tinha que ser uma coisa, enfim. Então, ou a gente mudava de imóvel, Sim. E aí a gente achou, bom, se a ideia... Estávamos já morando em Sorocaba, administrar uma farmácia em São Paulo é outro universo. Para vir para São complicado, Paulo são né? 3 horas, né? E toda a nossa origem foi e-commerce. Então, o plano a gente encerra as atividades e volta com o e-commerce forte. Né? Ou então, em algum momento, monta uma lojinha de chá, onde as pessoas podem ir lá retirar as fórmulas e tal, mas não há mais necessidade de ser farmácia. Outra coisa, aquela RDC, aquelas leis, elas foram se consolidando, né? Elas foram caminhando e, enfim, nós começamos a entender que fórmulas da medicina chinesa não eram medicamentos, não são produtos que têm registro no Ministério da Saúde. Então, se a gente quer trabalhar com aquilo, não tem por que ter aquela estrutura. Uma baita dor de cabeça, uma encheção de saco. Então, menos é mais. E foi esse movimento que nós fomos fazendo até até o fim de 2020. Nós tivemos um problema numa das farmácias em Sorocaba. E a gente, né, se olhou e falou assim, vamos continuar levando isso aqui até quando? Aí a Fabi falou, não, desencana, vamos tirar um ano sabático. 2021, a Fabiana estava se formando, eu vou estudar, terminar o curso de veterinário, vou fazer a pós em acupuntura. Aí, não vai fazer pós em acupuntura. Por que você vai fazer pós em acupuntura? Vou voltar aos atendimentos, né? Vou retomar aquilo que era o meu chamado. Então, vendemos... encerramos as atividades, tiramos umas férias intelectuais, né? E aí em 2022 no fim de 2021, a gente falou, e aí, para 2022, o que você tá afim? Aí a Fabi, né, falou, olha, o tal das ervas tem que retomar de alguma forma, né? Pela necessidade que você falou, né? Sim. Eu estava atendendo e não tinha... Aí eu tiramos um aninho, descansamos, voltamos aos atendimentos. Imagina, vai dar aula, você precisa de prática clínica, né? Os meus exemplos eram de 10 anos atrás, até exagero, mas 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu estava começando a repetir os mesmos exemplos dos casos, e eu não gosto de fazer isso. Então, assim, para ser um bom professor, você tem que ter uma experiência prática, tem que ter. Então, beleza. Ponto número 1, vou voltar a atender. E aí foi esse movimento. Voltei ao atendimento, aí comecei de novo, das 8 da manhã às 10.
Não aprendeu. Para retomar. Mais feliz, né? Não, mas é muito diferente. Não faz ideia, muito diferente. Montar a farmácia e toda a experiência com as farmácias da indústria, aquilo foi crescendo de forma gradual e bem a verdade, nós fomos abraçando o mundo. E não precisava ser assim, mas a gente foi abraçando o mundo. E foi uma ótima experiência, foi muito legal. Mas uma coisa é isso que a gente estava falando. Uma coisa é você falar de contabilidade das 8 às 18. Outra coisa é você fazer o que você ama, adora e nasceu para fazer das 8 às 10. Não tive um único dia de trabalho nesse período. E apesar da gente ter as farmácias de manipulação, a gente não acredita, não a toma gente remédio. não usa medicamento. Então, muitas vezes o paciente chegava, né, com, o que você tem Uma bom? receita de medicamento controlada, às vezes. Aí, assim, numa conversa informal. Nossa, você tá tomando isso? Tô tomando risperidona. Há quanto tempo? Enquanto isso, tô fazendo orçamento, né? Sabe? Nossa, que legal, né? Bacana. Mas tem tanto efeito colateral. A pessoa me trazendo, tem tanto efeito colateral. É verdade. Mas tem outras coisas legais que você podia usar também. Tipo, não era a minha intenção. Eu quero vender a formulazinha da risperidona. Eu tenho estoque, né? Tá, mas o que você me recomenda? Depois eu veja um pouquinho dessas fitoterapias chinesas e tal. Aí ia falando alguns nomes, algumas coisas. Então, pera. Eu vou lá conversar com o meu médico, me indica um terapeuta. Aí, enfim. Assim, Então, o que a Fabi falou, né? A gente, apesar de... chegou um auge de 4 farmácias existindo ao mesmo tempo, mas a gente não usava aqueles produtos. Usava muito mais medicina oriental. Mas a tal das ervas está ativa. Sim. Aí, está ativa como agora? Em 2021, nós encerramos... Então, o ano sabático. Sim. Volta para os atendimentos, a Fabi estuda acupuntura, vamos ficar na piscina, olhando para o nada, só brincando, né? Vamos retomar. Em 2022, nós retomamos o tal das ervas, com e-commerce, que sempre Foi foi... em 2021 que você entrou na pós aqui com a gente aí, Isso. né? Turma, qual foi a sua turma? Acho que você pegou a primeira turma da nossa transição de pandemia, não foi? Sei lá. Eu acho que foi. Acho que foi a primeira turma híbrida. Isso, foi a primeira turma híbrida. É, foi que a foi turma grande. enorme que a gente teve encontro presencial. Que foi, gente, o dia que a gente vai colocar. A gente teve que colocar gente. 2 professores no encontro Foi presencial. um caos a primeira Foi. aula. A gente sempre aprendendo. Causou, Foi a né? primeira Mas- turma híbrida que a gente teve. Foi Bastante legal. gente é bom. Aí, 2022, meados de março, abril, vamos retomar os contatos, vamos começar Só que aí que tá. O que nós vamos fazer? Vamos produzir as fórmulas, vamos revender as fórmulas. E essa é uma discussão até hoje, uma conversa que a gente... Se a gente retoma a produção, a gente está retomando os velhos hábitos. Os Tá velhos hábitos. voltando o que era. Se a gente revender é um pouco mais light, né? Eu cuido só da revenda, oriento os clientes, porque eu também gosto de orientar as pessoas. Para que serve isso, para que serve aquilo? Eu gosto de conversar, gosto de trocar, gosto de... Enfim. E se eu começar a produzir, eu vou ficar muito focado em produção. Então, hoje, a gente agora virou 2023. Então, a gente está numa conversa de terceirizar o que nós produzíamos com a mesma qualidade do que nós produzíamos e revender outros fabricantes. A ideia é que o Tal das Ervas seja um grande portal que você encontra todo tipo de fórmula da medicina oriental. Isso é bacana. Você quer um produto da medicina chinesa? Tirando agulha, placa de aurículo, você quer uma fórmula, uma erva, entra no Tal das Ervas que você vai achar. Então, a gente está num período de transição. Nós começamos a produzir algumas coisas em pílulas, nós entendemos como fazer os doseamentos, a gente desenvolveu um método de produção de pílula, nós fomos os primeiro fabricante, né, a produzir pílula One chinesa, né, no Brasil, e é uma forma farmacêutica que é clássica. Muito certo da veterinária, muito certo, Então, porque eles aceitam. Claro, é mel e erva. E são pequenos, então são pequenas pílulas. É Qualquer mel. animal pega. É mel e erva. Então vai dar certo. Nossa, Agora, imagina o seguinte, todas aquelas pílulas, elas são artesanais. sim. Tem equipamentos que fazem? Tem, claro que tem. E a ideia é essa, a ideia é investir e tal. Mas o método de fazer a massa ainda é artesanal. Então ainda eu tenho que estar junto, tenho que ver, tenho que acertar o ponto. É que nem um padeiro fazendo pão. Sim. Você tem que estar lá olhando. Viu? E são 1.600 fórmulas diferentes. Só. Ui. E todo dia tem alguém querendo uma fórmula que eu não tenho. A 1601. Eu vou deixar 200 prontas. Então eu tenho aqui, imagina uma sala como essa,
com 200 frascos, potes de pílula cheios, e aí me liga alguém, não, eu quero uma, né? E aí, quando você vai olhar a diferença das duas formas, é uma erva, que nem é tanto. Aí você fala, nossa, Aí mas por que que não essa? pode ser? Thaís, mas ó, isso aqui É é igual... Thaís enchendo o saco. É igual a esse aqui, ó. A diferença é que tem só a canela aqui, que tá numa dose diferente. Não pode ser essa aqui, você complementa com o chá. Não. E é claro que eu vou fazer. É claro que eu vou fazer. É óbvio, eu adoro fazer. Eu vou fazer. E a ideia, quando começamos, né, retomamos agora, era um negócio pequenininho. Era, e de repente tava... Não tem jeito, vocês sempre Aí vão você ter um fala- negócio grande. Não. Não. Acostuma. Eu vou ter que contar, porque assim, eu comecei a utilizar, conversando com a Fabi, que a gente se aproximou, falei, nossa, vou voltar a usar. Comecei a voltar a usar, começou a dar muito resultado, comecei a falar em aula, né? Gente, ó, eu tô usando tal forma. Aí começa, me passa o contato. Aí eu quero contato. Bota o contato dela no grupo e fica assim. Então a coisa começou. Cresce Eu acho muito. que deve ter acontecido isso em vários outros colegas fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. Então hoje, o que é o Tal das Ervas? O Tal das Ervas é um portal de fitoterapia chinesa, onde você vai lá e pode comprar a fórmula que você quiser. Ponto. De todos aqueles fabricantes que, de alguma forma, a gente acredita que tem alguma responsabilidade na produção. Então a gente não vende tudo, porque tem fabricantes que a gente acredita que não tem, né? Eu vou Não tem vender a uma qualidade que você procura. Eu vou vender alguma fórmula para você, eu quero que você tenha um resultado legal, porque a pergunta que eu faço é, isso eu indico para o meu paciente? Se a resposta for sim, eu tenho no site. Se a resposta for não, eu não tenho. Significa que só tem coisa boa no site? Não, tem coisas médias também. A gente também tem que trabalhar com uma variação que a gente entende que tem um bolso das pessoas. Tem fórmula da medicina chinesa que custa R$500 por semana. O cara não consegue bancar um tratamento desse. Então ele tem que entrar um que é R$70 na semana. Mas eu indicaria para o meu paciente? Ainda assim. É um pouco mais ruinzinho, é mais fraquinho, mas eu entraria para o meu paciente. É menos boa. Menos boa, exatamente. Todas são legais, todas têm o seu público, e a ideia é essa, que você tem uma condição melhor, tem uma fórmula mais... uma concentração mais legal, com resultado mais antigo, sei lá, com mais experiência, ótimo, tá aqui. Sei lá, $100 a semana o tratamento. Essa aqui custa R$50 a semana o tratamento. Não é tão legal, mas vai dar... Entre não tomar nada e tomar, é melhor tomar isso aqui. E o Tal das Ervas está em transição. Porque é exatamente isso. A gente quer trazer as pílulas produzidas no Brasil. Só que eu não tenho condições de produzir. Eu, sozinho. Não. Então, ou eu monto uma indústria de novo, e eu não vejo a necessidade disso agora, ou, e que é nosso caminho, é conversar com quem já produz, né? Quem já tem indústria, já tem toda a dificuldade, enfrenta os processos, a legislação, e entregar a demanda para eles. Mas vão fazer de um jeito que seja do Tal das Ervas. Né? Sim. E eu acho que é legal tanto para essas indústrias que já existem, quanto para o Tal das Ervas. Porque agrega valor para eles. É uma supervisão tua. Terceirizado com a tua supervisão. E é legal para eles, é legal para as indústrias, porque você aumenta a demanda deles. Você, assim, eu sou super chato, então você desenvolve novas tecnologias, né, para eles, novos Todo mundo processos. ganha. Todo mundo ganha. Eu sozinho, como indústria, com 15 pessoas, e ele lá com 15 pessoas, se a gente junta, ele pode ter 30 e eu tenho minhas fórmulas legais. Sem se desgastar tanto. Isso. E por conta de todos os problemas de legislação que existem em relação à fitoterapia chinesa, porque existe uma certa perseguição, vocês devem imaginar, se existe com a acupuntura. E a acupuntura, quem é que persegue? São profissionais, seja lá como for, ou segmentos que tem alguma condição financeira legal, só que qual que é o tipo de indústria que mais movimenta grana no mundo? Indústria farmacêutica. Sim. Então, assim, a gente está brigando com quem tem mais condições. Um império. Você é desse tamanhinho, brigando. Exatamente. Então, assim, fiscalização toda hora, vigilância que é... Com certeza. Né? E Então, sem conhecer, né? Porque é muito difícil. Nossa, O que é o Li Wei de Huang Yuan? Senta aí que eu vou ter que te é explicar, muito subjetivo, né? às vezes, para o fiscal chegar e não entende. Por mais que a gente esteja fazendo tudo certinho na cabeça dele, existe uma cartilha que ele tem que seguir. Então, a gente entende os profissionais da vigilância, que eles têm que fazer o trabalho deles,
Mas é isso. Então, nós montamos uma associação. Associação Brasileira das Fórmulas Chinesas. O nome tem um porquê de ser assim. É horroroso, eu brinco, né? Que é horroroso. Devia ser a Associação Brasileira das Fitoterapia, ou Fitoterapia Chinesa, mas das Fórmulas Chinesas tem um porquê de ser. E essa associação, a gente se juntou com o pessoal da Fitofórmula, né? Com a Viviane, e enfim. E a ideia é trazer todo mundo que produz, todo mundo que prescreve para valer, então aquela galera que depende da fitoterapia para existir, trazer para essa associação e começar a brigar de igual para igual com... Sim, inclusive ter lá na vigilância alguém que trabalha com isso, que entende isso. Isso, perfeito. Isso é o principal. Exato. Né? Mas assim, uma coisa, sou eu do Tal das Ervas como empresa falando com a pessoa da vigilância. Eu tenho os meus interesses de empresa. Outra Sim. coisa é uma associação que representa profissionais, usuários. Outra coisa. Sim. Né? O peso é outro. E eu acho que é legal a associação também, até para entre os próprios associados existir uma padronização, né? Existir ali uma fica bem mais qualidade. legal. Bem mais Bom, legal. vocês entenderam perfeitamente. Só que o sonho do Márcio Que de legal. montar essa associação veio lá quando... A primeira revolução, 2014. Exatamente. Ah, mas Eles demora, não- né? não, na Complicado. época. E só o... Não, mas ninguém queria, porque eles falavam assim, imagina que eu vou me juntar a você, você é meu concorrente, eu quero... E a gente falava, gente, o Brasil é muito grande. bobeira, Essa né? consciência Tem pra todo mundo. veio só agora, depois Olha, de eu falando para vocês aqui, eu quero levar para outras indústrias. Não, levar é- suas Tem pra todo formas, mundo, seus poxa. métodos. Exatamente. Se uma junta. bobagem do mundo. A gente sempre fala, como que surgiu o IBRA? O IBRA era eu e o Cláudio concorrente. Né? Eu dava aula de fisioterapia veterinária e ele dava aula. Aí um dia ele chegou para mim e falou, quanto você coloca na sala? Eu falei, tantos. Ele, eu também coloco tantos. Por que a gente não se junta e coloca o dobro e trabalha menos? Foi quando começou. E eu né? acho que Como é difícil, o né? pós-pandemia talvez tenha aberto um pouquinho a percepção das pessoas nesse sentido. Então, não era para acontecer naquele momento e está acontecendo agora. Então, acho que dia 10 de março vai ter um encontro lá em Santos. Vocês estão convidados, é óbvio. E vai ter palestra, vai ser legal. E aí, assim, quanto mais associados, mais forte a associação. Enfim, quanto mais forte, mais poder de barganha, mais Claro. negociação a gente tem com vigilância e todo o segmento, né? É porque surgiu, só um parênteses, o que acontece? A vigilância vem e diz assim, vocês só podem usar fórmulas que estão na farmacopeia chinesa. E quando a gente começa a observar, o que o brasileiro mais usa é a que está na farmacopeia taiwanesa. Isso. E aí? Nós tivemos uma O Swanzal migração. Rentang não está na chinesa. Fabiana indignada com o Swanzal. Entendeu? Eu tive uma migração taiwanesa muito forte para o Brasil. Então, o pessoal da SKL é taiwanês. Então, a farmacopeia que eles utilizam é uma farmacopeia taiwanesa. Para nós, brasileiros... Os pioneiros eram taiwaneses. Aqui, para nós, brasileiros, China e Taiwan... É uma coisa, para nós, né? Para eles, nem desse jeito nenhum. Eles farmacopeia chinesa. Lá atrás, quando se escreveu essa expressão, bom, então vocês têm que seguir a produção da farmacopeia chinesa, na cabeça, eu conheço a pessoa que escreveu isso. Eu sei que ela estava pensando na hora, eu estava lá. Ela tudo igual na cabeça dela. Ela pensou... Aquele bloco. Vocês têm que usar um material que seja uma referência técnica para quem produz a terapia chinesa. A farmacopeia é uma belíssima referência técnica. Mas ser taiwanesa, coreana, chinesa, né? E aí saiu chinesa lá na hora. Beleza. E aí o que acontece? Isso é uma das discussões, uma das conversas. Então vamos dizer assim, que hoje muitas indústrias brasileiras trabalham com, sei lá, 200 ou 300 fórmulas. Dessas, pelo menos a metade não está na farmacopeia chinesa. E aí vem a vigilância do seguinte, bom, essa metade de fórmulas que você está fazendo não só é irregular, é falsificação. Ui, meu Deus. 10 a 15 anos de prisão. Crime. Então, por isso a associação está aqui justamente para ajudar a melhorar e etc. Enfim, essa é a discussão. que vá bem para frente. Deixa eu falar uma coisa, mudando um pouquinho. Todo mundo, muitas pessoas acreditam que o IBRA é somente veterinário. O IBRA não é só veterinário. Tanto que vocês estão aqui, que é
você tem um curso aqui com a gente. Que é o Curso dia- maravilhoso. Após a gente só inaugurou a tem- linha veterinária do Ibra. A gente só tem elogio, aproveitando para falar agora. A gente só teve elogio até agora do Fico pessoal muito que tá. feliz. Inclusive eu, porque eu sou aluna dessa família. Turista, mas assim, Elogio da Thaís não conta. eu sou Então, é de suspeita. acupuntura humana, né? É uma pós maravilhosa. Mas, Na verdade, eu agradeço ao Ibra a oportunidade de poder fazer esse curso e assim, a gente pôde entrar com um cronograma, não vou dizer que perfeito, porque perfeito não existe, mas é um cronograma mais adequado, sem levar interesses de hora-aula, e enfim, é o que é mais importante para o aluno. Por isso que deve estar recebendo elogios mesmo. É bem bacana. Legal. Está na primeira turma, né? E Sim. já pensa na segunda? É, A gente vai Então, inaugurou o Ibra Saúde Então. aqui no Ibra, porque é uma outra linha realmente de cursos Sim. que não são só veterinários. Mas se não pensa, eu já vou avisando que vai ter que pensar. teremos, né? então, A Thaís vai ficar no teu pé, tá? Sim. Mais? Mas, ontem nós tivemos uma aula, né? Exatamente. Depois faço o convite para vocês ouvirem um trecho da aula, Eu que não são faltei, os então, eu alunos assisto as me gravações. cobrando para não só ter outras turmas, mas também até para aumentar a nossa gama de cursos para humanos, né? Então a fitoterapia é uma das coisas que eles também adoram e tudo mais. A gente tem um fitoterapia chinesa veterinária com a Isso. Fabi, agora humana não. Então, precisa ter. Precisamos ter. Precisa. na verdade, como vocês já devem imaginar, nós já temos alunos Exatamente. para a turma de 2023. É só Ontem abrir o mesmo, curso. na aula, eles falando assim, não, porque o fulano também vai. E o Márcio, mas quem é fulano? Meu marido, meu primo, não sei quem. E tipo, a turma já tava formada e o Márcio, ótimo. nossa, mas eu não tô sabendo. E o que é a medicina tradicional chinesa humana, né? A gente está aqui no Ibra, o Ibra tem essa grande especialidade em veterinária, eu acho que é muito reconhecida nessa parte veterinária, e a gente está abrindo essa questão da humana. O que eu vejo? Eu não sou veterinário, né? Eu sou turista aqui nessa brincadeira com vocês todos são veterinários, mas eu entendo que mesmo para os veterinários que são acupunturistas, quando a gente estuda a acupuntura humana, existem outros elementos, Nossa. abordagem e muita aspectos que podem complementar muito o trabalho do veterinário. Não, é uma acupunturista. expansão de consciência que você não tem ideia. É que olha que eu assisto aulas gravadas normalmente. Sim. Mas assim, a mente abre de uma forma, assim, pra tudo, pra até a parte de história. Que é uma Sim. coisa que... Então, fica meu convite para o pessoal que já é veterinário, formado em acupuntura pelo Ibra, tenho certeza que devem ter adorado o curso. E agora, né, já fez o curso de veterinário, vamos atender humano, está começando alguns atendimentos humanos, para que tenha mais experiência, mais segurança no que está fazendo, vamos fazer a pós, né, Fabi? Exatamente. De acupuntura humana. Acho que agrega muito valor também. E a Agrega gente tá numa bastante. batalha agora, assim, com a questão da linha não veterinária do Ibra, porque a gente ainda é muito vinculado à veterinária. Então, vem muitos veterinários, às vezes até gera confusão de não veterinários falam, nossa, mas esse curso, ele é só para veterinário? E fica... E não, a gente tem essas duas linhas separadas, claro que... Sim, que por tem o Ibra Saúde, Isso, né? Claro. como são profissionais de saúde, A o gente veterinário já teve até congresso de fisioterapia humana, quer dizer, a gente está indo indo- para a tá parte de crescendo. saúde. É o Deve período de ser transição, particular, né? né? É o Sim. período de... É que nem eu estava comentando o tal das ervas, que a gente está nesse período também de transição. Acho que pós-pandemia, né, as empresas se ajustaram, né, respiraram e agora estão indo para uma nova fase. Eu acho que... A gente já está aqui há quase 2 horas. Eu falei para Dava você. para falar É que bastante a ainda. qualidade e a força que Sim. eles agregaram na nossa linha não veterinária foi muito importante Sim. para realmente... Me fala uma coisa, como é que eles encontram vocês? O pessoal que está vendo, onde que eles encontram o tal das ervas? Se quiserem falar direto com vocês, como Então, pode entrar, acho que Instagram é mais fácil, Acho né? que é mais @tal tal das ervas. Tal é do taoísmo, T de Tatiana, A de amor, O de ovo. Das ervas. Caminho das ervas, só que o tal Tal das mandarim. ervas. É o jeito mais fácil, é? né? Isso no Instagram. No Instagram. Isso, no Não, mas e a Instagram. loja? www.taldaservas.com.br. Ah, bacana. Mas lá também no Insta tem os links, tem as coisas. Bacana, E tirem gente. dúvidas, né? Eu acho que o segmento agora de fitoterapia chinesa, com essa associação, né? Se a gente conseguir fazer um curso legal também com Ibra de fitoterapia chinesa, uma boa oportunidade para a pessoa entrar em 2023 aí com o pé direito. A associação tem página, tem Instagram, alguma coisa? Tem, acho que é a ABFC
No Instagram, né? Isso. Entra no meu Insta, entra no Insta do Tal das Ervas, que lá tem a comunicação. Ah, tem legal, a o pessoal também vê lá, Isso. né? É que a associação é muito nova, né? Vai Pra ter... juntar forças na associação. Isso. Sim. A associação é Isso. muito nova, então assim, toda a mídia social está começando, tem poucos seguidores. Então entra no site, no Tal das Ervas, que lá tem os encaminhamentos Isso é bacana. certinho. E a gente pega os links, deixa também na descrição aqui do podcast. Eu queria agradecer muito. Daria pra gente ficar mais umas 4 ou 5 Ixi, horas aqui conversando. Estourado no horário. Eu sei que vocês tiveram que resumir a história, né? Porque é uma história muito longa, mas queria agradecer Legal. muito. Quem sabe vocês voltam aqui, né? Pra gente continuar essa conversa, falar do curso de fito que a gente vai montar. Você viu a cara dele? A gente vai montar. A gente vai montar, né? E a gente se vê numa próxima vez. Queria agradecer a todo mundo por estar até agora aqui assistindo o nosso podcast. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam, ainda não deu o peteleco no positivo, tem que dar o peteleco ali. E também ativar o sininho, depois de se inscrever. E é isso, tá? Até a próxima, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Obrigada.